Muito boa noite, eu sou a Vanessa Vilela, da Chaldar, e sejam muito bem-vindos ao episódio número 60, nem acredito que já é o episódio número 60 do Conversas Pedagógicas. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Este é um espaço onde, agora quinzenalmente, às quintas-feiras, converso com profissionais e especialistas nas mais variadas áreas da educação da infância, da parentalidade, saúde e desenvolvimento infantil. Para quem está aqui então pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e deixem de explicar-vos que isto não é um podcast só de escutar. Este é um podcast participativo em que todos vocês podem, nos comentários, partilhar experiências, opiniões e colocar questões aos convidados. É um espaço que pretendo, eu e a Childare, enquanto organizadora deste evento, que seja um espaço de encontro, partilha e reflexão, sem pretenciosismos do que é certo ou que é errado. A missão deste podcast é muito clara. É juntos sermos parte da solução, como é a Childare, a conhecida solução digital mais elogiada pelos educadores de infância. Ora, para quem já me vem acompanhando aqui há algum tempo, sabe que um dos assuntos que mais me preocupa, e o que me levou a criar a Childare há 8 anos, foi precisamente o envolvimento dos pais, o envolvimento parental, aquele que muitas vezes nos queixamos ser ou demasiado ou ser muito pouco. Ora, se há profissionais a lamentar a falta de envolvimento das famílias, também há profissionais a lamentar o inverso, afirmando que por vezes se confunde envolvimento com intrusão. E, portanto, o episódio de hoje, eu já tive aqui outros episódios sobre envolvimento familiar, o episódio de hoje talvez seja para refletirmos um pouco mais onde está a linha e de que modo é que nós realmente conseguimos dar resposta aos pais que se querem envolver, respeitando o espaço de todos os agentes educativos. Como é que conseguir esse respeito pelo espaço de todos os agentes educativos? De que modo é que conseguimos trazer os pais mais afastados à vida educativa dos seus filhos? Como é que conseguimos gerir as expectativas num pós-pandemia em que os pais estiveram tão afastados das creches e jardins de infância? Alguns pais estão pela primeira vez agora a conseguir entrar dentro das instituições e a perceber o que é uma creche, por exemplo. E, portanto, para isso, hoje trago-vos aqui um painel imperdível e que passarão de seguida a apresentar-se eles próprios, mas tenho todo o gosto e começo por agradecer à Tainá Araújo, ao Bruno Leite e à Marta Parracho. E muito bem-vindos então ao podcast e começo então por passar a palavra para vocês. Quem é que vocês são? Quem é que quer Eu, não, começar? eu só sei que não sou Tainá Araújo. Não, Eu sou... Tainá Júlio, desculpa. Peço desculpa já agora que interrompi. Bem, eu sou a Tainá, sou educadora de infância há 12 anos. Tirei a minha licenciatura na Maria Henrique, uma escola que tenho imensa consideração. Estou neste ano a trabalhar na Valência do Pré-Escolar, na Escola do Arco, que é uma IPSS em Paço de Arcos. Também estou aqui enquanto mãe, portanto tenho expectativas enquanto educadora, mas também as tenho enquanto família. Portanto acho que vou conseguir conjugar um bocadinho as duas partes, que cruzam-se, não é? E é isto, cá estamos. Desculpa, escrevi mal o teu nome. É Tainá Júlio. Eu percebi. Não sei onde é que fui buscar o Araújo. A seguir, quem se quer apresentar? Martinha, vá, primeiras minas. Obrigada. Então, para quem não me conhece, eu sou Marta Parracho, eu sou educadora de infância há 18 anos, sou mãe também, portanto acho que trago aqui uma dupla visão daquilo que é o ser educadora e o ser mãe. Baseio a minha prática pedagógica nos princípios do movimento da escola moderna e sou autora da página Dar Sentido ao que Faz Sentido, muitas de vocês também já me têm vindo a acompanhar. E sou apaixonada pela infância e, portanto, não digo que não a uma boa conversa como esta. Pronto, e eu sou o Bruno Leite, sou educador de infância também e agora também sou pai, que é a parte nova do meu discurso, nova, mais ou menos nova, não é? E durante anos dizia sempre, não, pois, eu não sou pai, mas dizia sempre aquele, pronto. E agora também tenho portanto, também tenho esse lado, essa parte da visão das expectativas enquanto pai. E é isto, no fundo é isto. Muitas das pessoas que aqui estão já me conhecem, portanto não vou estar aqui agora. O que é que eu faço, o que é que não faço? Sim, o Bruno foi o primeiro convidado deste podcast, não é? Foste estreante. Sim.
E, portanto, até porque eu digo sempre isto, que é o mais importante de tudo é ser educador de infância. No meio de tanta coisa que eu faço, ser educador de infância, a nível profissional, pois ser pai e marido e doente pelo Benfica. E, portanto, o BI está feito. Só qualidades. Olhem, eu começo aqui por uma pergunta muito simples, que não estava no guião, mas agora com a vossa apresentação já sabem, nós começamos a falar e as perguntas surgem. Começo já para perguntar, vocês são os três pais, mas certamente que se lembram de quando eram educadores sem serem pais. A paternidade e a maternidade alterou a forma como vocês veem o envolvimento familiar ao dia de hoje? Muito. Eu falo por mim. Muito. Na minha forma de ser, eu acho que tenho muito mais empatia por aquilo que são as famílias e as questões familiares que envolvem as dinâmicas das famílias, porque também passo por elas e consigo compreender de uma melhor forma. Eu não valido a minha capacidade profissional por ser ou não mãe. Eu acho que eu consigo compreender melhor as famílias desde o momento que fui mãe, não é? Eu não me balizo por aí, mas consigo ter mais empatia por algumas situações que acontecem porque realmente passei pelo mesmo ou estou a passar. Portanto, isso modificou não só a nível profissional, mas eu acredito que hoje em dia também sou uma melhor pessoa desde que fui mãe. O meu sentir é esse. Eu ganhei uma visão daquilo que é a realidade fora da escola, porque nós, quando somos só educadoras e não temos filhos, as escolas estão todas preparadas para ter as crianças, não é? E há muitos pedidos que nós, enquanto educadoras, fazemos com base naquilo que é a nossa realidade, não é? Ou deixá-los comer sozinhos, ou deixarem ter autonomia, mas depois deparamos com casas reais, não é? Que não têm as sanitas de acordo com o tamanho deles, que não têm as... Acho que o ser mãe deu-me essa visão prática do que é o lado das famílias e fez-me avaliar muito daquilo que seria o envolvimento das famílias, ou aquilo que seriam as coisas externas levadas às famílias. E aquilo que a Tainá também estava a dizer, não é? A empatia para determinados assuntos aumentou, porque lá está, conseguimos nos pôr no lugar do outro, porque efetivamente estamos no lugar deles, então a empatia também ajudou muito. Mas esta visão da prática, do dia-a-dia das famílias, porque é muito fácil controlar um grupo de crianças num espaço indicado para isso, não é? Quando saímos, supermercados, ruas, é diferente. Então consegui ver um bocadinho mais a perspectiva dos pais e a realidade do dia-a-dia, das rotinas. Bruno, tu começaste por assinar assim, a dizer que não. Porquê? Não é tipo, ainda é fresco. Ok. Ainda é fresco. Ainda é muito fresco. E portanto, eu não senti assim grande. A nível do que elas estavam a dizer, certamente há para intrínseca todos os pais que são também profissionais de educação. Aquilo que eu acho que fui ganhando mais, mas tenho vindo a ganhar, mas que eu acho que até pode ter aqui ajudado um bocadinho, é mais sensibilidade para as vicissitudes de família, das formas, das dinâmicas das famílias, não é? Aquilo que muito, ir encontrar aquilo que a Marta estava a dizer, às vezes nós pedimos mais autonomia, não sei, deixem-nos comer sozinhos, né? E depois aqui, agora chegou a casa, ainda hoje chegou a casa da natação, vá, o pai ajudar, quer ir já para a cama, não vai fechar outra vez, mais outro banho, e portanto, onde é que está a história da autonomia do Bruno? Dizer, não, mas deixem-no comer sozinho, não é? E portanto, essa sensibilidade está mais apurada, não é que eu não a tivesse antes, mas está mais apurada, estou a passar por ela, não é? E isso vai-se transmitir, ou deve-se transmitir, numa maior compreensão depois e de a tal empatia que elas estavam a falar, nós percebemos que sim, que efetivamente... Se calhar aquelas queixas que nos fazíamos de já pedimos fraldas há 3 dias e nunca mais se lembram de trazer as fraldas. Há limite, 3 dias já é limite. Pronto, 3 dias já passou um bocadinho. A entregar as coisas. Estás a ver a Tainá a rever-se. Sim. Porque realmente, Marta, tu trouxeste aqui um aspecto muito interessante, que é, nós quando somos educadores sem sermos pais, não sabemos o que é uma noite mal dormida, não é? Nós não sabemos uma série de coisas e, portanto, eu também concordo convosco nesse sentido de que a parentalidade nos traz aqui outra empatia com acrescenta outros vetores, não é? Sim, mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu já senti isto antes, quando eu tive amigos a serem pais muito antes de mim, eu acho que já deve ter sido das últimas no grupo de amigos a ter pais, e quando pois tu também, quando os meus amigos me começavam a fazer as queixas das educadoras, e quando me começaram a fazer as queixas, aquelas típicas coisas, não é?
eu comecei a ter uma noção diferente daquilo que são as expectativas dos pais relativamente ao nosso trabalho. Não é? Vocês também não sentem isto? Se calhar a Marta já é mãe há mais anos, não? Já és mãe há quantos anos? Há 8, há 8, há 8. Vai Mas é fazer que é mãe 9. há mais tempo que nós, acho eu. Vai fazer 9. E também sentiste isto? E assim, eu sempre senti as expectativas dos pais de Mas maneira diferente. as verdadeiras expectativas dos pais. Sim, porque eu acho que as expectativas dos pais está muito relacionada com as vivências que cada um teve com a própria escola, a relação que cada um teve com a própria escola. E às vezes isso, eles acabam por trazer depois e perspectivar nos filhos aquilo que foram algumas angústias e algumas desamores que tiveram com a escola. E portanto eu sentia muito isso, não só de amigos que iam tendo filhos, se bem que tivemos todos muito ali ao mesmo tempo, mas efetivamente dos pais, eu fui percebendo ao longo dos anos que essa perspectiva e que essa expectativa que os pais têm da escola relativamente aos filhos estava diretamente relacionada com a sua própria vivência e com a sua própria relação com a escola. Uhum. Eu digo isto muitas vezes, que é, os pais exigem-nos aquilo que viveram, acima de tudo, aquilo que, no fundo, aquilo que a Marta... E aquilo que conhecem da escola, porque o que eles conhecem da escola, porque não são profissionais de educação, não é? O que eles conhecem da escola é, acima de tudo, ou em grande parte, aquilo que eles viveram, a escola que eles viveram. Não é? E, portanto, é normal que o grau de exigência, ou que o nível de exigência que eles tenham, seja muito projetado exatamente naquilo que eles conhecem da escola, e aquilo que eles conhecem, a maior parte deles foi aquilo que eles viveram, e portanto, nunca senti muito esse nível de expectativas. Sinto que cada vez mais, mas essas também são coisas que eu peço aos pais com quem eu tenho o prazer de trabalhar, que é, sejam exigentes. E sinto que cada vez mais eles são exigentes com conhecimento. Não é? Não é aquela exigência só, exigência com conhecimento prático, que nós também temos que dar essa abertura para eles poderem ser exigentes com esse conhecimento e dar-lhes esse conhecimento também. Não é? É aqui o meio termo. Mas sinto isso e peço-lhes muitas vezes isto. Mas é assim, é aquilo que a Marta estava a dizer, sem dúvida nenhuma. O grande conhecimento que os pais têm e o nível de exigência e expectativas, não é? Aqui exigência barra expectativa, é do conhecimento que eles têm da escola, que é um conhecimento vivido, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento científico, grande parte deles, claro. É normal que sejam essas as expectativas deles. Não é por mal, eu digo sempre, não é por mal, digo sempre estas coisas deixem de dizer que temos que educar pais, não temos que educar pais nenhuns, temos que ajudar a educar os filhos, ajudar e sensibilizá-los para aquilo que andamos a fazer, para que eles possam ser exigentes com conhecimento. Ana, tu concordas? Eu concordo, eu acho que tem a ver com o conhecimento, mas também com o desconhecimento da realidade do que é a escola. Falando neste contexto mais de amigos e daquilo que eles me transmitem do que é a escola, pode estar baseado nesta relação, nessa vivência que eles tiveram, mas também é muito, pelo menos na educação de infância, aquilo que eu sinto, é muito balizado com cuidados só. Não é? O cuidar, vocês tomam conta de crianças, dão comer, mudam a fralda, portanto eu acho que é pouco conhecimento. E às vezes o que eu tentava trazer na conversa, que nem todos estavam interessados, não é? Porque estávamos provavelmente num momento de lazer a falar sobre filhos, eu não os tinha, portanto eu defendia muito a causa da educação de infância. Portanto aquilo que eu sentia é que ainda há um grande desconhecimento do que é que se passa dentro de uma escola de crianças pequeninas. Esse era basicamente o meu sentir. E ainda acontece hoje em dia, não é? Agora que também sou mãe e continuamos a ter conversas, é cada vez mais amigos com filhos. E é um desconhecimento barra alicerçado até numa desvalorização. Exatamente, mas é relacionado com essa desvalorização do que realmente é. E aquilo acaba por ser... E as expectativas são baixas depois. Desde que ele venha bem tratadinho, bem limpinho, bem tratadinho. Então está bom, exatamente. Assim. Está tudo bem, hoje comeu bem, fez cocó, fez xixi brincou, e o resto E é tão mais do que isso, não é? Que às vezes é uma... Eu agora lanço a provocação. A culpa disso não é nossa? Claro que é. Muita. Não é culpa. Não é só aquelas nossa. Conversas de final de dia quando vem buscar e nós dizemos portou-se bem, comeu tudo, dormiu bem, está tudo bem. O que é que nós podemos fazer diferente, então, para podermos gerar expectativas diferentes? Para gerar eu não faço isso sequer. Eu não faço isso. Eu não balizo os recados informais do fim do dia com o portou-se bem, fez cocó. Portanto, se a mudança tem que partir de nós,
é logo nessa ação, nas conversas informais do dia a Para dia. isso tem a Child Diary, vão lá ver. Pois, também há a hipótese dessa comunicação, exatamente. Oh, Tainá, mas diz-me então, o que é que tu sugeres? Qual é a alternativa que tu apresentas? A alternativa que eu apresento é, ao longo do dia, acontece mil e uma coisas, situações com a criança, não é? Portanto, eu vou tentar reter essas e essa partilha, uma partilha também de alguma forma organizada e que tenha algum conteúdo que também faça os pais perceberem que o que se passa na escola é mais do que apenas os cuidados higiênicos e as necessidades básicas. Portanto, olha, já aconteceu uma coisa fantástica, ele encontrou uma folha e foi comparar o tamanho com outra, portanto, olha, está mesmo interessado, pronto, agora está-me a surgir assim. Portanto, os recados que vou dando ao longo do dia têm a ver com isso, porque eu também estou no pré-escolar, portanto, não há tanta a partilha do fez xixi e fez cocó, não é? Se bem que os pais a primeira coisa quase que perguntam, não todos, atenção, ele portou-se bem hoje? Eu disse, hoje ele esteve lindamente, fartou-se de brincar, esteve muito bem, pronto, portanto eu tento também desconversar um bocado esta parte do comportamento e levar para outras partes, não é? Isto é um treino diário, porque os pais deixam de manhã, dão um beijinho e dizem, porta-te bem, e quando vão buscar também perguntam, então hoje portaste bem? E acho que podemos enriquecer um bocado os diálogos e tentar trazer também mais conteúdo. Obviamente não vou dar a dar uma formação ao fim do dia, dizer, olha, aqui o ímpeto exploratório, qualquer coisa do género, mas acho que é sempre partilhas a fazer. Todos os dias há uma partilha. E às vezes simplesmente teve tudo ótimo hoje, correu super bem o dia. Também há dias assim. Oh Marta, e agora pergunto, indo na linha daquilo que a Tainá está a dizer, para isto não é extremamente importante que os pais entrem nas instituições e que vão até às salas para poderem observar, para as crianças terem a oportunidade de lhes mostrar o que estiveram a fazer, a conquistar durante o dia? Qual é a tua opinião? Isso eu acho que é fundamental. Aliás, fomos aqui privados durante 2 anos dessa possibilidade, não é? E que muitas escolas, se calhar, aproveitaram o contexto e o conceito de pandemia para que os pais ficassem fora da escola, mas eu acho que não podemos fazer um trabalho de parceria com as famílias sem lhes abrir as portas. E abrir as portas não é só fisicamente, não é? Não é só abrir a porta, é permitir que eles estejam dentro do espaço da escola. Eu ia dizer que também mais importante que os recados ao final do dia, para nos valorizarmos também enquanto profissionais, eu considero importante 2 fatores junto dos pais. Um deles é a comunicação com as famílias. Comunicar com as famílias, registar muito, tornar visível a nossa intenção. Porque nós, enquanto educadores de infância, temos muito trabalho dentro de salas que os pais nem sequer sonham, porque eles só veem o trocar fraldas, porque às vezes aparecem na hora de mudas, porque só se preocupam com a alimentação, porque eles são pequeninos. Se nós tivermos um trabalho e um hábito de comunicar com as famílias, as nossas intencionalidades educativas, as nossas propostas intencionais dentro da sala, eu acho que isso é uma forma de nos valorizarmos e de eles também nos valorizarem. E a outra situação é tornar-nos parceiros. Se nós formos parceiros dos pais naquilo que são as preocupações deles, porque muitas das vezes os pais procuram-nos com algumas preocupações que têm e nós às vezes até desvalorizamos porque não são preocupações nossas, não é? Não é uma preocupação minha, então não damos aquela devida valorização. Se tornarmos parceiros, ajudarmos os pais na resolução de alguns problemas, com algumas estratégias, com algumas sugestões, e irmos perguntando, olha, então como é que está aquela situação difícil, já conseguiram resolver? Querem experimentar? Portanto, se nos tornarmos também parceiros deles, eles também nos vão valorizar um bocadinho mais e vão perceber que nós não estamos ali só naquela questão de mudar fraldas Deixa-me só dizer uma coisa, Bruno. A Ana Luísa falou aqui, a Ana Luísa Ferreira falou aqui a maioria dos educadores não estão no momento de saída da Era isso que eu ia criança. dizer. O final do dia é uma coisa Sim. dúbia, porque muitas das vezes o final do dia, pá, eu não sei, não, tem a ver com a realidade das instituições, mas num horário tido mais ou menos normal, os pais quando chegam, a grande parte dos pais que vejo é de manhã, porque ao final do dia, bola, não vejo Pois. pais nenhuns. São as Agora, nossas auxiliares. sim, mas isso não quer dizer que aquilo que tu tinhas perguntado, não é? Esta coisa de os deixar entrar e deles virem à sala, digo sempre, e todos os pais meus, ou seja, com quem eu trabalho, que a minha sala é uma sala aberta, seja eu lá ou não. Claro, temos códigos de conduta da sala, não é? Mas quando eu digo isto é para cumprir. Há uns que cumprem, que usufruem, e outros que não. Mas a sala é uma sala aberta, não é por o Bruno não estar lá, porque a sala não é minha, a sala é nossa. E nossa não é minha e dos filhos, é minha, dos filhos e dos pais. Eu digo isto muitas vezes, sei que tenho muito poucos
até por causa do tempo e da gestão do tempo, depois o meu colégio tem particularidades e, portanto, também ajuda, não é que condicione, ou melhor, não é que não deixe as crianças lá entrarem, mas que condiciona um bocadinho, por causa dos horários rotativos e extensões de horários e tal. Mas a sala está aberta para que eles possam entrar, brincar com os filhos lá, e quando vão buscar não é só aquela coisa de chegar, pegar no saco e ir embora, e portanto, e isto é uma regra dentro da sala, faço sempre questão que isto exista. Quando tu dizias dos miúdos trazer, sei lá, tem alguma estratégia, tem uma mesa, está à entrada da sala posta, onde os miúdos sabem que quer mostrar, quer que fiz este desenho ou esta plasticina, quer mostrar ao pai. Eles vão lá pôr e os outros todos respeitam, ninguém estraga aqueles trabalhos que estão ali, tá? Que é para quando os pais chegam, os miúdos agarrarem nos pais, os próprios filhos. É a melhor arma que nós temos para envolver as famílias na escola, são as crianças, não somos nós. Não é? E, portanto, eles pegam e vão lá dentro da sala mostrar aquilo que fizeram. E, portanto, estamos aqui a puxá-los cá para dentro com eles, com os miúdos, que é com quem interessa. Um dos grandes problemas de nós não conseguirmos trazer os pais para dentro da escola é porque não lhes demos a conhecer, como a Marta dizia, o que é que andamos ali a fazer. E depois só pedimos. E quando pedimos, eles nem percebem para que é que serve. Porque é que eu vou fazer? Porque não percebe o impacto sequer do que é que há na participação, no envolvimento e do que é que não há. Já lá vamos chegar à frente, de certeza. Mas é isto, é trazê-los para cá. A melhor ferramenta que a gente os tem para trazer para dentro das salas são os filhos. Temos que arranjar estratégias para que isso aconteça e abertura. Eu queria fazer Deixa-me uma só acrescentar uma coisa, Ah. Tana, deixa-me só acrescentar uma coisa que o Nuno Gonçalves disse que eu acho extremamente importante, que é a reunião, a primeira reunião do ano letivo. Isso, minha amiga. Eu sou muito defensora de que eu acho que é capaz de ser a reunião mais importante do ano. Não é que as outras todas não sejam, mas a primeira é onde nós desmistificamos esta ideia assistencialista que o Nuno acabou de falar, mas também é onde lhes passamos um pouco as nossas expectativas, a nossa abertura, isto um bocadinho que tu estás a dizer, não é, Bruno? E, portanto, eu até já fui uma vez criticada, porque eu não sou muito a favor de que na primeira sessão se façam muitos jogos, muitas coisas. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Eu disse então, e a Tainá já me ouviu falar sobre isso, até porque teve o prazer, ou o desprazer, foi logo que se vê, de me convidar para ir falar exatamente sobre este tema, para pais e para... E eu disse, desculpem lá, aquilo para mim é uma reunião de trabalho. Ponto. E eu não vou para uma reunião de trabalho andar ali cheio de dinâmicazinhas e quebra-gelos com adultos. Não é? E depois querem que nos valorizem, então a gente estamos ali a tratar adultos como se fossem criancinhas, passamos ao lado de tudo. Mas depois conheci o trabalho da Marta, e comecei a ver dinâmicas que a Marta faz nas reuniões dela e fiquei rendida. Há ali dinâmicas que ela tem que realmente eu fiquei. É diferente, não são dinâmicas, não são dinâmicas. O que eu trago é a voz das crianças para as reuniões com os pais. E faço uma gestão entre as crianças, foi aquilo que o Bruno disse, né? É de chamar os pais com as crianças. Claro. Não são propriamente dinâmicas, foi uma forma de, porque efetivamente na minha forma de trabalhar eu utilizo muito a voz da criança, e houve um ano que me lancei a desafiar onde é que eu não tinha em conta a voz da criança, e portanto as reuniões de pais eram deles. Como dizia o Bruno, é uma reunião de trabalho, portanto era eu e os pais, e depois pensei, mas eu e os pais estamos a falar de alguém. Então alguém tem que ser ouvido, e esse alguém eram as crianças, e foi aí que eu comecei a ouvi-los e a trazê-los para as reuniões de pais, mas no sentido de, porque eu na minha primeira reunião de pais, o que eu faço é tornar visível o meu trabalho, tornar visível os meus princípios, tornar visível as minhas intenções e as minhas expectativas também de educador enquanto pais, porque a minha forma de trabalhar necessita muito da partilha com os pais e do envolvimento dos pais, portanto eu preciso que eles saibam que eu estou a contar com isso e de que forma é que eu estou a contar com isso. E a partir daí... eu quero também que as crianças digam o que é que eles gostavam que eu mostrasse da nossa sala e que eu contasse das nossas vivências, porque eu sou o porta-voz do grupo nesse aspecto e então foi essa forma que eu encontrei. Mas não são dinâmicas, eu acho que as dinâmicas que o Bruno fala são outras. Sim, eu também estava-me a referir a outras. E toda a gente sabe perfeitamente o que é que estamos todos a falar. Mas sabes que há aqui uma colega que está a não concordar connosco. A Cátia Ribeiro diz, a dinâmica não interfere com a seriedade do tema, na minha opinião. E é legítimo, aquilo que eu acho é que se perde muito tempo. E há outra coisa que a experiência me diz, que é na primeira tenho lá 25, na segunda reunião tenho lá 14, e algum motivo há de ser, não é? E portanto, enfim, se der o Benfica eu percebo, também não iria, mas pronto. Agora, há bocado ias dizer a minha mulher não está aqui, mas é isso. Não. É pôr pais desconfortáveis, é pôr adultos desconfortáveis muitas vezes, com aquela ideia e é trabalho, aquilo é uma oportunidade de ouro, como dizia a Marta, vamos desperdiçar uma oportunidade de ouro, e temos de ser sérios, não é? Aquilo é uma coisa séria, não é ser carrancudo, é ser sério, falar dos assuntos sérios, de forma séria, de forma honesta, não é? E explicar o que é que vamos, o que é que vai ser o nosso ano. O Nuno tem toda a razão, a primeira reunião é
enfim. Mas Eu descobri que eu há acho que instituições que nem as fazem, portanto, o que é que essas dinâmicas que às vezes alguns profissionais usam, acredito que sejam mais uma questão que possa ser de insegurança dos próprios profissionais, porque é Eu uma já acho forma ali, às vezes isso, são está quebra-gelos, tudo não é? bem, Às vezes são sim. quebra-gelos e são formas de tentar, mas não deixam de ser uma imposição daquilo que nós queremos que sejam as coisas, e é por isso que depois perdemos os pais, porque os pomos a fazer algumas atividades que nós temos intenção que eles façam, não que eles gostassem de fazer à escola, né? Eles quando vão à escola é para saberem dos filhos principalmente. E Porque aquelas, não há uma relação às vezes tão próxima de confiança que faça com que as Exato, pessoas estejam disponíveis para participar. Eu também nessas já dinâmicas. fiz, e na altura o que eu fiz foi cada pai escreveu o nome do seu filho, disse uma característica e depois eles partilharam e até foi um momento engraçado, todos os pais quiseram participar, mas entretanto o que eu ia dizer tem a ver com a entrada nas escolas, Diz, porque desculpa. enquanto mãe, desculpem voltar atrás, mas agora é a minha parte de família. O meu filho mais velho foi para uma escola oficial e terminou o Covid, mas o agrupamento decidiu que vamos manter. Obviamente que eu questionei imenso e o que dizem é que é para as crianças têm que ser autónomas. Entretanto, eu acho que estão a impedir que o meu filho viva a infância como deve ser vivida, com a sua família. Eu não posso entrar no espaço interior do meu filho. E eu fui ao ponto de fizeram um trabalho no dia da família em que nós tínhamos que desenhar a família e aquilo fica no hall de entrada. O meu filho nem sequer passa pelo hall de entrada porque ele entra pela parte de trás da escola e eu escrevi, pena que o meu filho nem a família vão poder ver este trabalho da família. Portanto, qual é o objetivo de pedirem um trabalho da família quando vai ficar exposto no hall de entrada onde ninguém circula? Portanto, enquanto família, faz-me imensa confusão que os profissionais de educação daquela entidade não percebam o benefício que é para a criança, para a sua autoestima, para a sua valorização, para as partilhas, as famílias entre circularem pelo espaço interior da escola. Portanto, eu vivo o oposto, como mãe, o oposto daquilo que eu acredito enquanto profissional. Portanto, é extremamente difícil lidar com as minhas expectativas e aceitar a expectativa da escola, porque eu não aceito. E ponto. E este é um ponto essencial que me leva aqui muito, porque nós educadores de infância, temos nos pais os nossos parceiros, como dizia há pouco a Marta, não é? Mas às vezes queixamos entre nós, não é? Profissionalmente, que ou querem ser parceiros de mais ou querem ser parceiros de menos. Onde é que está a linha? Não é? Qual é o papel então dos pais na vida educativa dos filhos? E quando eu falo de vida educativa, é da vida dentro da creche e do jardim da infância. Qual é o papel deles, na vossa opinião? Eu acho que os pais, como a Marta disse, os pais são parceiros, os pais acrescentam. Porque eu lembro-me de uma coisa que o Brasilton disse, não me disse a mim. Oh, Tainá, a sério? Não me disse, já estive ao pé dele, mas não foi a esse nível. Que os pais são os profundos conhecedores dos seus filhos, ponto. Ninguém sabe mais sobre os seus filhos do que os pais. Portanto, obviamente que tem que haver essa parceria, não é? Que os pais acrescentam, que os pais motivam. Portanto, para mim é isso que eu espero e considero importante sobre essa parceria, porque em cada contexto familiar há um contexto cultural. Portanto, é importante que exista esse diálogo, esse ajuntamento, essa predisposição para se tornar uma parceria otimizada, que tenha como finalidade o processo educativo da criança, o processo de aprendizagem, o seu bom desenvolvimento. Olha, a Lúcia Monteiro, a propósito de estarmos a falar das primeiras reuniões, disse assim: nem a propósito, amanhã tenho a primeira reunião de pais do ano. Vou fazer uma dinâmica inicial, porque segundo alguns pais, a situação do Covid fez com que os pais não se conhecessem uns aos outros. Por isso haverá uma dinâmica inicial. Eu acho que isto também nos faz aqui um bocadinho pensar na ideia de que também os próprios pais podem nos manifestar necessidades diferentes e depois nós também temos que nos adaptar àquilo que os próprios pais nos estão a dizer que são as expectativas deles, não é? E está tudo bem com E está isso. tudo bem, não Isto é? não é uma Exato. regra geral. Aquilo que tem que Exato, ser nem aqui se pode entender generalizar. é conceitos, não é só mais nada, e são só visões. Eu sinto sempre isso. E na semana passada estava a falar com a minha coordenadora a dizer, epá, vou falar aqui com os pais, não sei se ela está aqui a ver ou não, portanto não me deixa mentir, para irmos todos aqui ao parque, porque no meu colégio aquilo não tem nada ali, portanto preciso que eles vão, passar o dia com eles, porque sinto que até para eles conhecerem uns aos outros, para me conhecerem melhor a mim, recebi imensos miúdos novos e tal.
E arranjei uma estratégia para tirar isso da reunião de pais, que é a minha dia 10. Porque nessa eu não quero fazer isso. Não, até gostava que lá chegasse já tendo passado por isso antes. Vai-me dar até um boost maior na reunião de pais se eu já tivesse conseguido anteriormente chegar a eles com esse conhecimento, eles conhecerem uns aos outros e tal. E portanto é só uma ideia, não é? Não tem que ser na reunião de pais. Não. Porque senão às vezes parece que estamos só a fechar tudo para ali, para aquele dia, para aquele momento, e é tudo tão mais que isso, não é? O Nuno, que sei que está aqui, ainda há pouco tempo fez um post sobre isso, logo o envolvimento logo desde o início do ano, e este acolhimento aos pais logo desde o início do ano, e não vamos estar à espera da reunião de pais. Mas depois isto também tem a ver com as realidades das instituições e da realidade daqueles pais e daquelas famílias que nós apanhamos naquele ano, que não são iguais todos os anos, mesmo estando dentro da mesma instituição, Eu posso e dessas sensibilidades. fazer uma partilha de quando eu comecei a fazer reuniões de pais. Eu acredito que fosse muito aborrecido, porque eu agarrava nas orientações curriculares e achava que tinha que despejar os objetivos das orientações curriculares e que era isso que eu tinha que mostrar no meu trabalho, e começava, quando estava a apresentar, a ver os pais com um ar, uns a mexer no telemóveis, outros, meu Deus, que boring, não é? Quer dizer, o que é que eu estou aqui a fazer? E neste momento eu tenho a mesma coisa, as orientações curriculares, porque é a base do meu trabalho, mas na componente prática. Por isso é que nós fazemos as reuniões a meio, fim de outubro, para termos alguma bagagem daquilo que as crianças já foram vivendo, que era para poder retratar, mesmo no contexto prático, aquilo que eu queria nessa maçada que era os objetivos das orientações curriculares, e formação pessoal e social, da parte da autonomia, que não é só vestir o casaco, mas também é saber fazer escolhas e de que forma é que isso acontece, porque a sala está organizada dessa forma, que permite que as crianças, eu mostro mesmo a minha sala também, mostro o meu espaço, olha, esta área está organizada desta forma, tudo é matemática, porque é que os jogos estão organizados com as formas geométricas para as crianças serem autónomas, ao mesmo tempo que estão a fazer associação por corpo, por forma, por imagem, o empilhamento dos pratos também é matemática, portanto, dou a conhecer aos pais que mesmo estas situações do cotidiano estão carregadas de intenção e não há nada ao acaso naquele espaço, portanto, tudo é pensado e refletido por um profissional de educação que é detentor de saber, que organiza o espaço para que a criança consiga efetivamente adquirir competências e aprendizagem sem o adulto estar, sem ser uma situação orientada pelo adulto. Portanto, é mais ou menos isso que eu gosto de transmitir nessa primeira reunião de pais, e acho que é muito mais leve do que ter lá os quadros com objetivos. Marta, estávamos aqui a falar sobre o papel dos pais na vida educativa dos filhos no que concerne à vida dentro de uma creche e de um jardim de infância. Eu queria te ouvir um bocadinho sobre isso e queria aproveitar também para escutar a tua opinião sobre algo que a Sandra Adé disse aqui, que me tocou e que gostava de vos ouvir, que é, infelizmente, não concordo que hoje em dia alguns pais sejam os maiores conhecedores dos seus filhos. Olha, Vanessa, eu acho que os pais têm um papel fundamental na educação e na vida educacional dos filhos. Nós ouvimos muito aquela célebre frase enquanto pais de que os filhos não são nossos, não é? Portanto, enquanto educadores, muito menos as crianças são nossas. E, portanto, eu acho que eles são, em primeira instância, dos pais, são eles que são o primeiro colo e a primeira base da educação, não é? E, portanto, o acrescente eu acho que somos nós, educadores de infância. Nós é que vamos acrescentar, vamos articular, vamos desenvolver, nós é que somos o acrescento. Quanto aos pais serem os melhores conhecedores dos filhos, eu acho que eles são os melhores conhecedores dos seus filhos. Eles não são os melhores conhecedores do desenvolvimento da criança. E isso é que é a diferença entre os pais e nós. Ou seja, os pais podem até conhecer muito bem os filhos porque conhecem em termos das características, se bem que uma criança pode ter um comportamento em termos social na escola e ter outro comportamento em casa, e portanto os pais poderem às vezes, não, o meu filho não faria isso, e em contexto escolar o filho fez, porque ser social é uma coisa diferente do estar em família, né? São situações diferentes. Mas eu acho que os pais são conhecedores dos filhos que têm, não são conhecedores daquilo que é o desenvolvimento da criança, e isso é a diferença entre nós e eles, e portanto é esta articulação, é esta parceria, é este conjugar destas duas visões que acabam por convergir nas nossas salas e que às vezes têm aquelas linhas ténues que tu estavas a falar e que definem um bocadinho o papel de um e o papel de outro. Bruno, queres acrescentar alguma coisa à reflexão? A única coisa que eu posso aqui dizer é que eu cada vez vejo mais, e
ou tento alimentar mais esta ideia que somos nós que temos que ser mais parceiros deles e não tanto eles têm que ser tanto mais... O ónus tem que ser posto mais em nós, enquanto parceiros deles, e não tanto neles enquanto nossos parceiros. Se bem que uma parceria, não é? É sempre É give and take, bilateral, sim. não é? Give and take both Eu sides, não acho, é? eu acho que Exatamente, nesta não é isso que eu estou a relação, dizer. Desculpa, Marta, diz sim. desculpa, ia só realmente concordar contigo, acho que nesta relação escola-família, o locus da relação está em nós, profissionais de educação. Nós é que temos a batata, o queijo e a faca na mão. Somos nós que temos, e acho que temos que ganhar essa consciência. Eu acho que os pais têm o sentir e nós temos o saber da relação, que é uma relação de respeito como qualquer outro tipo de relação. Mas neste caso específico, nós profissionais temos o saber E e agora os tenho que pais têm o lançar, desculpem, sentir. agora tenho que lançar a provocação. Então, se eles têm o sentido e se nós temos o saber, podemos dizer que Tainá, vou pegar no teu exemplo, podem colocar aquele trabalho no hall de entrada, porque tu estás a sentir que queres ver o trabalho, mas a educadora sabe que o melhor trabalho é para estar no hall de entrada. Onde é que está aqui a linha? Onde é que nós... Como é que nós... Porque isto que nós estamos a dizer, eu queria mesmo que refletíssemos todos que estamos aqui só 2 ou 3 pessoas, vá. E isto é mesmo importante, nós estarmos a pensar que nós, às vezes, nós temos o saber, os pais têm o sentir, mas até onde é que eles também têm saber e até onde é que nós, educadores, também temos o sentir. E que também temos, às vezes, o direito de estarmos a fazer o nosso trabalho e de querermos parceria, mas não queremos muito intrusão. E os pais têm o sentir, mas também têm o saber, como o Bruno há bocado dizia, que conhecem cada vez mais sobre desenvolvimento e sobre aprendizagem, sobre o que esperar da educação e, portanto, trazem-nos exigências mais pedagógicas, mais com fundamentos mais conhecedores. Até porque estamos hoje em dia a falar de pais que, enfim, eu fazia sempre esta piada há muitos anos atrás. Agora começa a deixar de fazer, que era, os pais eram todos mais velhos do que eu quando eu era educador de infância no início de carreira, e portanto eu olhava ali, não é, e calma, que do outro lado está alguém que ainda é mais velho. Hoje em dia, pronto, já é tudo ao contrário. Mas onde é que isto me leva? Leva-me para me levar à parte dessa coisa do saber. Estes pais de hoje em dia, que têm 20, 30 anos, no máximo, viveram jardim de infância já não são aqueles pais que não viveram jardim de infância, que não viveram creche, eles já passaram por lá também. E, portanto, eles próprios têm esse conhecimento vivido, não é um conhecimento teórico. Porque os outros antes tinham vivido primeiro ciclo, não tinham vivido jardim de infância, eram poucos que tinham vivido jardim de infância. Imensa gente da minha geração não fez jardim de infância sequer. Portanto, Bruno, então agora coloco-te a provocação. É por isso então que os pais nos pedem, não raras vezes, trabalhos nas paredes, não. grafismos, Eu acho fichas. que isso é Porquê é que os pais nos expectativa, pedem não é essas coisas? conhecimento. Não. Mas Eu se acho que é pensarmos naquilo que o Bruno expectativa. está a dizer, há 20 anos no Jardim de Infância Sim. era isto que estávamos a fazer. Há 20, Sim. 30 anos era isto que estávamos a fazer. Muitos de nós, eu pelo menos fiz e tive uma Isso excelente é- experiência isso é- de educação de infância, mas Isso é fiz. cultura, Vanessa, isso é Sim, cultura, porque é é cultura isso. na nossa educação em Portugal, objetivo e foco no produto final. E como essa é a cultura da educação em Portugal, os pais querem ver os produtos finais, querem ver os resultados. E aí acho que é esse. Polarizado. Produto final Vocês não acham que é polarizado. porque nós enquanto crianças, aprendemos muito através das artes plásticas? A nossa educação de infância foi muito com a arte plástica e nós hoje em dia tendemos a não ser só arte plástica, não é? Temos todo um conjunto de áreas do saber que exploramos e que não se vê, não é? Se nós estivermos a dramatizar na Eu sala, acho os que pais não nós veem essa dramatização. Eu acho que nós, enquanto criança, nós trabalhamos, vivemos a nossa infância numa era em que se valorizava muito o produto final, seja ele arte plástica ou não. Era muito a questão das competências, das aquisições, de haver uma coisa final. O que é que ela já sabe fazer, o que é que ela fez, os trabalhos, onde é que eles estão, e não se dava muito valor ao processo, ao vivido, à experiência, à vivência, e acho que isso agora está a mudar, mas isso é um trabalho também nosso, não é? E eu tenho muito esse trabalho com as famílias de desconstruir o produto final, vale o que vale, o que interessa é aquilo que a criança passou. E é por isso que eu documento muitas minhas coisas, precisamente por isso, porque é importante o processo. Relativamente àquilo que tu estavas a falar, Vanessa, do que é intrusão, não é? Eu tenho vindo a fazer um trabalho e uma reflexão muito pessoal sobre este assunto do desenvolvimento das famílias, e uma das coisas que eu tenho descoberto é que nós, enquanto profissionais de educação, nós temos as nossas próprias concepções do que é a participação e o envolvimento das famílias. Acho que, dependendo dessa concepção que cada um de nós construiu e tem,
aí está o limite da intrusão, porque, por exemplo, se eu for uma educadora, que para mim a participação dos pais é somente aqueles trabalhos que eu mando para casa, qualquer coisa fora disso para mim vai ser uma intrusão, não é? Agora, se eu for uma educadora que trabalha em parceria com as famílias, que trabalha em colaboração com elas, em cooperação com elas, então, para mim, neste momento, enquanto educadora, a intrusão que pode haver é quando os pais tentam tomar uma decisão que influencia o grupo, ou tentam que eu tome uma decisão que influencie o grupo. Isso para mim é uma intrusão. Não é? Eu concordo plenamente Os pais contigo. fazem o trabalho deles que é pensar nos filhos deles, e os pais são muito egoístas nesse aspecto, não é? Nós fazemos o nosso trabalho que é pensar no grupo. E nós temos sempre que fazer esta gestão. Ok, o pai tem esta situação, mas eu tenho um grupo e não posso pensar só no individual. E isso também tem que ser desconstruído junto das famílias, não é? Junto dos pais. Perceber, ok, eu percebo esta situação individual, mas temos um coletivo e temos um grupo. Mas eu acho que... Eu concordo perfeitamente contigo, porque eu quando estava na Irlanda iniciei uma formação a convite do comitê de Dublin, que era sobre o envolvimento parental e a abordagem que não é minha, foi uma abordagem que eu aprendi numa formação que fiz americana, era do ABC para o envolvimento parental. E o A é para a atitude, o B é para building relationship, portanto construir relação, e o C é colaboração. E a abordagem o que diz é, tu não consegues passar para o B se não tiveres primeiro o A bem estabelecido, e a atitude começa... A atitude gera atitude, não é? Portanto, somos nós que temos que gerar primeiro. Portanto, o que tu estás a dizer, estás-me a fazer lembrar essa abordagem. É por isso que eu digo que o locus desta relação está em nós. Está em nós é que temos que começar, não é? Nós é que estabelecemos logo. Se nós estabelecemos logo uma ligação em que nós dispomos o dia a dia que se passa dentro da nossa sala, se calhar os pais terão outra abertura para falar e nós não sentimos tanta intrusão. Talvez, não sei, estou agora a pensar nisso convosco em voz alta. Tainá, tu ias dizer alguma coisa? Também... diz, Marta, desculpa. Há aqui também uma questão muito importante que eu acho que nós, às vezes, enquanto educadores de infância, temos também perspectivas daquilo que queremos que seja a participação e envolvimento das famílias. E nós temos que treinar e fazer esta reflexão de... Os pais têm o direito de participar na vida dos filhos, não é? Mas têm principalmente o direito de ser família, aquilo que eles quiserem ser e participar da forma como eles quiserem participar e não da forma como eu quero que eles participem. E é isso que nós também devemos de acolher, a forma como cada um quer estar na escola, porque se nós respeitamos as crianças na sua individualidade, não é? Cada um é diferente, temos que respeitar também as famílias, porque as famílias também vão ser diferentes e são cada uma delas com as suas especificidades. E nós temos que respeitar que, mesmo um trabalho que mandamos para casa, de forma de participação igual para todos, temos que aceitar que os resultados que vêm de lá são todos diferentes e temos que valorizar todos de igual forma, sejam eles de acordo com aquilo que nós tínhamos pedido ou com aquilo que tínhamos perspectivado, ou seja, da forma como os pais entenderam que era a sua participação e da forma como quiseram participar. Ainda bem que e a Vera Luís também diz muitas vezes que não participar também é uma forma de participar, também respeitar os pais que não participam. Obviamente não estou a generalizar, mas estou a falar daquele postalzinho que temos que mandar para casa, para os pais decorarem, e depois, ainda não trouxe, portanto, os pais que vêm à sala contar uma história, portanto não conseguem vir contar a história, ou porque não valorizam, ou porque não acham interessante, portanto, obviamente que nós temos que cativar de outra forma, mas a não participação também é uma forma de participar, e a partir daí então podemos tentar criar essas tais estratégias e mecanismos para chegar a essas famílias que não se interessam ou não têm interesse de participar nas dinâmicas que envolvem as crianças. Porque aquilo que eu acho, basicamente, que é uma questão de expectativa, eu acho que esta palavra é bastante interessante nesta relação escola-família, porque há sim a expectativa do educador em relação aos limites, em relação àquilo que é mesmo a comunicação e o trabalho de parceria, mas também há a expectativa das famílias, enquanto que a minha é uma, a deles... Ou seja, eu tenho uma expectativa em relação às famílias, cada família tem uma expectativa diferente em relação a mim. A minha é representar a escola. E isso às vezes é muito difícil, porque eu tenho a minha forma de pensar e de ser profissional, que pode ser adorada por uma família, pode ser muito contestada por outras famílias. Isso já me aconteceu. E também já me aconteceu, eu sou um bocadinho na linha da Marta, dos registros, ou seja, não há nada nas paredes ou que esteja exposto que não tenha ali um significado. Uma linha orientadora, uma intencionalidade. Portanto, os pais não veem só a pintura, conseguem perceber o percurso até chegar à pintura. E mesmo assim, e mesmo dizendo que isto pode abordar a nível da iniciação na escrita, eu tenho pais que continuam a perguntar o que é que eles fazem a nível das letras.
o que é que eles fazem a nível dos números, porque eu continuo a achar que é uma questão de expectativa. E apesar da escola de antigamente não ser a mesma escola de agora, eu acredito que os pais têm acesso a muito conhecimento, mas não sabem filtrar esse conhecimento. Sim, eu percebo o que tu estás a dizer. Eu já estive aqui num podcast a falar precisamente sobre isso, que foi o facto dos pais se estarem inundados de informação, não é? Há anúncios da Dodota a falar sobre desenvolvimento infantil, depois vem a Nestlé, depois vem um blog, depois vem outra senhora, depois vem mais outro senhor, depois vem mais... Toda a gente opina, toda a gente diz coisas de parentalidade e de educação e de tudo e mais alguma coisa, e os pais são inundados por informação e exatamente o que tu estás a dizer, Tânia, tu disseste tudo, não conseguem filtrar o que está correto, o que está errado, o que está certo para eles e o que não é assim, como alguém te falava aqui também uma vez no podcast, é como as calças de ganga, há umas que me ficam bem, outras que não me ficam bem, não é? Portanto, nem tudo o que eu leio me vai servir. Mas ainda bem que vocês puxaram este assunto dos trabalhos que mandamos para casa, que eu queria ouvir a vossa opinião. Para que nós mandamos trabalhos para os pais fazerem em casa? É assim. Aquilo que eu acho é que até ao momento ainda nem falámos de envolvimento de família, já estamos a falar de participação. Porque envolvimento é outra coisa. E o que nós queremos é o envolvimento, acima de tudo. Eu faço sempre esta analogia, mal ou bem é minha, que é participar é uma coisa, envolver é outra. A participação pode ser o primeiro passo para o envolvimento. E eu posso aproveitar esta participação para trazer para o envolvimento. Porque, efetivamente, até agora ainda nem falámos de envolvimento de famílias em nada. Não houve nada que nós dissessemos aqui, nem os três, nem em alguns dos comentários que tu foste ler, que houvesse envolvimento aqui. Porque envolvimento carrega dentro de si a ação. Relação. A ação, relação. Então, mas quando falamos das conversas de final do dia, não estamos estamos a criar envolver alguma relação? coisa. Mas aquele pai definiu, ajudou-me a definir alguma coisa, teve algum envolvimento no dia que decorreu. Não teve nada. Mas estás a falar o envolvimento na tomada de decisões. Minha É isso que estás a falar. Não, o envolvimento, sim, mas isso é que envolve. As pessoas que nos estão a assistir, tirando... Mas tu na reunião de pais já podes ter estratégias para isso, na primeira. As pessoas que estão a assistir a nós aqui hoje tiveram algum envolvimento na escolha desta temática que aqui está? Nesta específica não, algumas às vezes sim. Estou a falar desta, nada, zero. As pessoas que nos estão aqui a assistir hoje, tirando aquelas que vão fazendo alguma pergunta das 2 ou 3 que tu disseste, pessoas que nos estão a assistir, portanto, aquela meia pessoa que fez uma pergunta, tem tido algum envolvimento naquilo que está a acontecer aqui hoje? Nada, mas está a participar nisto, está ligada, sim. Envolvida, está? Não, Bruno, está bem, mas então clarifica o que tu dizes que é o envolvimento. Porque envolvimento necessita que do outro lado, que somos nós, que exija acolhimento àquilo que aquela pessoa nos traz. Eu, para envolver uma família no meu processo de escola, ou no nosso processo de escola, não é? Ou da vida do filho da escola, eu tenho que partir para um acolhimento daquilo que aquela família me traz e dar espaço para que ela tenha uma voz ativa naquilo que se passa dentro daquela sala. Quando isto não acontece, desculpa lá mandar um trabalho para casa, não há envolvimento nenhum. Pois não, eu concordo contigo, mas tu estás a dizer que ainda não falámos em nada que envolvesse envolvimento. Então, mas tu achas que esse envolvimento não pode ser iniciado na primeira reunião? A tal reunião que nós estamos a falar? Acabei de dizer que a participação para mim é o primeiro grande passo para envolver. Seja uma reunião, seja uma festinha que a instituição faz, porque faz, do não sei quem, e que nós temos que as realizar, e portanto, seja uma vinda à escola, que a Tainá dizia ainda há bocadinho, para contar uma história, estás a perceber, que aí já tem ali uns toquezinhos de envolvimento, não é? Uns toquezinhos, mas se limitar a vir, eu até escolho a história, mando para casa, preparem esta história, venham cá contar, claro que e a família vem, não é nesse sentido. não como isto não acontecesse em 500 mil instituições que nós conhecemos. Isto de envolvimento tem zero, percebe? Zero. E, portanto, nós temos mesmo que fazer aqui muito bem essa diferenciação, porque existe muita realidade escolar que para eles envolvimento é a festa do outono, a festa do São Martinho, a festa do dia... Então, bora desmistificar isso. E isto não é envolver famílias neste processo, percebe? Não é envolver as famílias no processo de escola. Isto é pedir, é que eles participem, por isso é que é aquilo que a gente dizia ainda há bocadinho. Eles às vezes não estão nem aí para isso. Não querem, porque aquilo não lhes diz nada, querem lá saber do São Martinho. A gente pede, eles não trazem, a gente manda trabalhos para casa, só 2 ou 3 é que trazem. E depois dizemos isto, mas nós estamos eles percebem o que é que nós estamos a pedir. Não, isso não é nós estamos a trazê-los para dentro da sala, para eles fazerem parte daquilo.
aos quais nós estamos a seguir a pedir, zero. Não é? E muitas vezes é zero. Nós fazemos isto cegamente, vamos pondo no comboio e depois começamos. Aquele já nem peço, que nunca traz nada, que é outra, não é? Que é outra. Ó Bruno, deixa-me só fazer uma pergunta. Mas imagina, quando eu estou a trabalhar um projeto e partilho com os pais o que vai acontecer ou o que está a acontecer, eu estou a dar abertura para o envolvimento. Porque a família pode querer participar, envolver-se ou participar. Sim. Nesse acontecimento. Mas é que essa dúvida é o que nos vai fazer pensar. Não, mas não lá está, mas podemos voltar então à questão da reunião de pais, porque havia aqui muitas colegas a fazer questões relativamente à primeira reunião de pais. E se eu na reunião de pais estiver já estratégias em que os pais colocam as suas receios, expectativas de forma anónima ou assinada. As pessoas colocam o que é que esperam daquele ano. Isto é uma abertura ao envolvimento. O quê? Tu escutares dos pais as expectativas deles, os receios deles. Não, e há alguns que não querem assinar. Sabes o que é envolver? Querem fazer de forma anónima. Sabes o que é envolver? É eu escutar e a seguir ter a abertura para acolher e pôr em prática muito daquelas coisas que eu escutei. E pedi-los a eles para me ajudarem a pôr em prática. Pedi-los. Venham cá, venham-me ajudar a pôr em prática. Eu acho que eles deviam sair muito mais ao exterior. Mas o vosso exterior não é assim tão bom. Sempre que eles saem, bora lá construir o telheiro. O Nuno acho que está aqui, fez um trabalho de envolvimento parental com a construção de um novo recreio, uma coisa extraordinária. Aquilo é envolver, aquilo não é participar. Aquilo é envolver. Participação é outra coisa. Participação é menos que isto. Estás a perceber? E portanto, eu acolher as expectativas dos pais... mas nós temos que dar a quem nos está a escutar, temos que dar estratégias de... Nós não podemos só estar a dizer que nós estamos a falar de participação, nós estamos a falar de envolvimento. Temos que falar então como é que nós envolvemos. Pronto, o que eu estou a dizer é que falámos muito de participação e falámos pouco de envolvimento. E isto tem que ficar claro. Não é? As brochuras do Ministério da Educação até existem para alguma... Mas é a partir da participação que vais levar ao envolvimento, ou não? Eu é. Há pessoas que não. Enfim, eu costumo dizer que para mim é o primeiro passo. Não é? Aproveita esse passo. E isto é tão importante e é tão diferente que não é à toa que o Ministério da Educação se dá ao trabalho de escrever uma brochura sobre participação e envolvimento. Não é igual. Não é? E aquilo que acontece em grande parte, vou partilhar aqui não é em grande parte, mas aquilo que acontece, em muito aquilo que eu tenho conhecimento, vou dizer assim, que é para não ferir suscetibilidades, até porque não tenho números, mas tenho conhecimento de algumas coisas, nós andamos por aí, não é? Nesta vida de formação e tal, é que muitas das escolas baseiam o seu envolvimento parental em participações pontuais. Isto, lamento imenso, isto não é envolver. Se me dissesses acolher as expectativas dos pais, ouvir, sim, boa. E o que é que eu faço com isso? Se eu não fizer nada com isso, não há envolvimento. O que é que eu faço com isso? Então, o que tu me estás a dizer, e já sabem que eu vou fazendo sempre estas provocações, se nós agora reunimos com os pais, na primeira reunião de pais, e já lhes temos um projeto curricular do grupo para apresentar, sabes o que é que diz o Ministério da Educação sobre isso, não sabes? Tem, mas por isso é que eu vos estou a perguntar, porque não sei se toda a gente que está a ouvir sabe, portanto eu faço a provocação. Pronto. Então, qual é que é a vossa resposta? Vou-me calar um bocadinho, vou deixar a Marta é mais expert disto do que eu. Mas sabes o que é que diz o Ministério? Sabes tu e sabem estas 2, 3 pessoas que estão a ver. Olha, eu vou colocar a brochura do Ministério que o Bruno está a dizer, vou colocar aqui nos comentários para quem quiser, está bem? Eu acho que participação e envolvimento são dois conceitos similares, paralelos. Acho que participação é muito mais superficial, envolvimento é mais profundo, envolve relação, estar em relação com. E para estar em relação eu tenho que estar presente, tenho que fazer parte. Participar é, como a Tana dizia, é haver um projeto e pedir a participação dos pais. Participar está aqui a minha participação, pronto, e agora vou à minha vida. Isto é participar. Está aqui aquilo que vocês me pediram, pronto, eu participei naquilo que foi. Envolvimento é quando nós não pedimos nada, e o pai sugere alguma coisa. Olha, tive uma ideia, o que é que vocês acham de... Pronto, como eu tive uma mãe uma vez, dou-vos um exemplo de tanta participação e envolvimento que eu tentava promover naquele grupo de pais. Houve um dia no Natal que ela chegou-me assim, Marta, eu estou associada agora a uma ação social em que vamos fazer cabazes no Natal para distribuir a uns idosos que vivem sozinhos e, portanto, estão isolados. O que é que acha das nossas crianças fazerem um postal para acompanhar esse saco? Isto é envolvimento. É a mãe sugerir-nos à escola para também nos envolvermos em coisas que são importantes para ela. Ela sugeriu, quer dizer, eu não pedi a participação da mãe, não pedi...
Portanto, isto é o envolvimento, não é? Relativamente ao projeto, eu ano passado lancei-me, assim acho que para fora de pé, mas lancei a escada porque lá está, estava naquele processo de reflexão onde é que a voz das famílias e das crianças ainda não tinham sido tida em contas na minha prática pedagógica. E uma delas era o projeto pedagógico. Eu estava a tentar fazer o projeto pedagógico, já conhecia o grupo de crianças e foi quando me lembrei de lançar a escada às famílias. Perguntar mesmo às famílias, olha, o que é que vocês, na vossa expectativa, o que é que vocês gostavam que eu contemplasse no projeto, o que é que, vivências, experiências, temáticas que vocês gostassem que houvesse neste ano letivo. E, portanto, os pais fizeram até sugestões pertinentes, uma delas foi mais idas ao exterior, como o Bruno falou, outra foi as emoções, porque também estávamos na sala dos 2 anos e havia ali muitas birras e os pais estavam a ter alguma dificuldade nesse sentido, e, portanto, ao longo do ano nós fomos abordando estas sugestões nos pais do projeto pedagógico e eles foram participando e envolvendo-se em atividades na escola. Portanto, os pais saíram connosco para o exterior, houve pais a partilharem livros e histórias das emoções para serem contadas na escola. Portanto, há que realmente definir estes 2 conceitos, o envolvimento e a participação. Sim, mas, Olha, eu tenho aqui uma questão, peraí, que eu não quero Marta, deixar fugir eu não quero mas tu deixar fugir dizias esta isso, questão da deixa-me só, Mónica guarda Rezende. aí só um segundo essa questão, porque a Marta dizia aqui uma coisa importante, que era Já vou a mãe perder. que sem perguntar nada, chegou lá e trouxe e fez e propôs e criou, e essa mãe faz isto e chega a isto, porque sabe que do outro lado está uma porta que se abre, porque Sim, senão ela é a deixa de nossa atitude de fazer, acolher aquilo que as famílias trazem, não é? percebes? E isto, portanto, para o envolvimento das famílias, e por isso é que eu, quando ouço esses ónus do não pagam para educar pais, pagam para educar crianças, fico doente com isso. E É cada vez cada fico vez mais, mais. faz cada vez mais parte do nosso Sim, papel. pronto. Cada vez mais. Não tem que ir ficar nenhum. Pronto, e portanto começa logo a irritar a conversa. Mas porque o ónus é sempre posto na negativa nisto. Isto, esta mãe que a Marta falava. Eu podia dar um exemplo aqui de outra mãe que chega e que havia um projeto sobre bombeiros. E os projetos ajudam muito a isto. Eu sou suspeito, não é? Mas pronto. Ajudam muito a isto. E ela vivia ao lado dos bombeiros. Ninguém lhe pediu nada. E ela foi com o filho ver o coisa dos bombeiros. A seguir preparou dois cartazes gigantes. Chegou à sala numa segunda-feira e disse, olha, no fim de semana fui ver. Não, ninguém lhe pediu para fazer isto. Mas sei que vocês andam aqui à volta, não sei o que, posso mostrar. O educador, se dissesse, sim, agora, deixa aqui, depois nós combinamos o dia. Essa mãe nunca mais voltava a Pois fazer. não. Não, Pois não. sabe o que é que o educador, e não fui eu, sabes, o educador fez? Então, olha, mãe, espera só um bocadinho, deixa acabar aqui o acolhimento dos miúdos que ainda estavam a chegar e a seguir comunica já aqui isto. E ela comunicou e o filho comunicou e depois já, olha, e agora, claro que todos os outros querem ir ver os bombeiros. Agora ir ver os bombeiros não dá. Autocarros, alugar autocarro, não sei. E a mãe, envolver, o que é que diz? Não se preocupe, o chefe dos bombeiros foi tão simpático, eu vou pedir a eles. Então foi a mãe que tratou e o chefe dos bombeiros foi ao colégio, levou o carro do colégio, percebes? Mas há a abertura do outro lado. Isto é A abertura do outro envolvimento. lado, Isto é exatamente. envolvimento. O resto. Mas também há uma linha que separa. Deixa-me, antes da linha que separa, A antes da linha, linha a que linha, a separa, linha. antes de irmos à linha que separa outra vez, eu tenho aqui uma pergunta da Mónica Rezende, porque era um bocado isto que há bocado estava a tentar perguntar e ela colocou aqui com um exemplo prático aquilo que eu estava a tentar perguntar ao Bruno quando ele estava a falar. Estou a pensar em lançar aos pais um brainstorming para a reflexão do projeto curricular do grupo. Será envolver ou participar? Depende do que depois ela fará com isso. Era o que eu dizia ainda há bocado, o que é que fazes com isso? Se for só receber o brainstorming, é participar. Exato. Se depois daí fizer toda uma gestão de colocar no projeto curricular e depois converter em atitudes, em estratégias, em ações, em dinâmicas, em vivências, devolver às famílias, trazer famílias que possam, porque às vezes nós temos muitos recursos humanos, porque às vezes a gente queixa, não temos muitos recursos humanos. Nós temos, se tivermos 20 crianças na sala, nós temos 40 recursos humanos na sala. Mais se contares com os avós. Não é? Olha, Exato, eu e a Irlanda portanto, nós contava com temos os avós. imensos recursos humanos, temos é que usá-los. E, portanto, se só fizer o brainstorming, recolher, assentar e guardar e depois, isso é só participação. Agora, se recolher o brainstorming, ok, então sugerem isto, alguém está disponível para isto? Este assunto eu não domino, alguém domina este assunto? Podem-me ajudar com isto? Ok, vamos fazer isto quando? Em setembro, ok, quem é que está disponível em setembro? Isso é envolver, no fundo, é fazer com as famílias. Nós no Movimento da Escola Moderna, e eu descobri isto recentemente, temos um conceito muito interessante que é o isomorfismo pedagógico. E o isomorfismo pedagógico diz-nos que a forma como trabalhamos com as nossas crianças é a mesma com que trabalhamos com as famílias e até com os colegas de trabalho. Ou seja, se eu no meu grupo de sala, para acontecer uma coisa, eu faço uma gestão, né, de pessoas e de crianças e divido tarefas, eu tenho que fazer o mesmo com as famílias. Se há uma coisa que vai envolver o grupo, nós temos que fazer, falta-nos recursos,
é ir atrás deles, é ir procurá-los, é gerir, é comunicar com as famílias como comunicamos com as crianças e é envolvê-las da mesma forma e respeitá-las também da mesma forma. Este envolvimento implica uma comunicação, implica que haja uma comunicação para além do final do dia. Implica uma comunicação, implica uma disponibilidade muito grande nossa, que nós temos de estar disponíveis e temos que desconstruir preconceitos que nós temos enquanto educadores. Eu continuo a dizer isto. Muitas vezes somos nós o obstáculo ao envolvimento das famílias. As famílias podem não querer estar, podem não querer participar, mas temos que ser nós a perceber o porquê e a respeitar a forma. Eu continuo a bater muito nesta palavra do respeito, porque nós temos de respeitar o ser família, como cada um quer ser. E cada um tem a sua forma de participar dentro da sala. E lá está, o envolver tem a ver com isso, tem a ver com trazer para a escola as famílias da forma como cada família quer estar na escola. E depois isto torna-se tudo, eu não te quero cortar a voz, Tana, mas vocês estão a lembrar de comentários que há pouco, no início da nossa conversa, houve colegas que falaram, a Júlia Sobral, a Maria do Céu Nascimento, de tudo isto se torna duplamente mais difícil ou desafiante quando, num dos casos, diz a Júlia Sobral, quando quem está ao final do dia com os pais, e já falámos sobre isto, é sempre alguém que não é nosso auxiliar, é alguém que nem sequer participa nas atividades da nossa sala, não é? Quando temos alguém que é aquele momento do encerramento da instituição e que está ali com um grupo de crianças e na maior parte das vezes essa pessoa não esteve o dia todo com todas as crianças que estão ali de 8 salas às vezes, e no outro caso fala da Maria do Céu Nascimento, quando a metade das crianças vai e vem de transportes, né, no transporte escolar. E portanto aqui o desafio, o pensar em estratégias para participação e envolvimento são muito mais desafiantes, porque estes pais nem sequer vão à escola. Mas é estreitar canais de comunicação, é estreitar os canais de comunicação, como por exemplo uma plataforma digital, não é? É chegar, é fazer-nos ouvir. A questão de. E mais do que isso, Tana, pergunto, porque esta é mais uma provocação. É isso ou também nós, educadores, mas eu vou fazer, não há certo nem errado, é uma pergunta que vos deixo aberta, e nós disponibilizarmos para fazer videochamadas com esses pais fora do nosso horário de trabalho? Sim ou não? Se houver um motivo pertinente, se houver um motivo pertinente, por que não? Eu acho que tem que haver uma motivação. Eu sou da minha opinião que eu acho que nós devemos estar disponíveis no limite da nossa própria higiene pessoal, não é higiene de ética pessoal, não é higiene pessoal, agora disse errado, mas estamos a ter do nosso espaço pessoal, da higiene do nosso espaço pessoal, mas eu acho que nós temos que também, na minha opinião, o nosso horário pode ser das 9 às 5, mas nenhum pai consegue reunir connosco das 9 às 5. É impensável, os pais também trabalham das 9 às 5. Nós não podemos querer estar disponível para eles só neste horário. Daí, Vanessa, quase todas as minhas reuniões são pós-laboral. Se for preciso, eu fico. Agora tem que haver um motivo para que isso aconteça, uma preocupação minha, uma preocupação com o pai, o pai traz essa vontade de fazer alguma partilha ou querer reunir por algum motivo. Pelo menos esta é a minha visão também, não sei se é boa ou é má, mas é a minha. Quer dizer, eu também vamos bater naquela velha máxima de eu também tenho família lá, mas eu não trabalho com papéis, não é? Não chego às 5 da tarde, dou-me os papéis, vou para casa, portanto a família se der o passo de precisava mesmo falar e não tenho como vir cá, não tenho... Ok, vamos disponibilizar uma agenda para isso. Agora tem que haver, para mim, tem que haver um motivo que faça com que isso aconteça. Quem já fez formação comigo, e para algumas pessoas de certeza destas 2 ou 3, sabe que eu digo sempre, faço sempre esta piada aqui. Se querem um trabalhinho das 9 às 3, vão para a caixa do supermercado, e eu não tenho nada contra as senhoras da caixa do supermercado, e nem essas já é a hora, está bem? Vais fecha o computador, como dizia a Tainá, mete. O nosso trabalho vai para além. Eu já trabalhei nas caixas de supermercado. Isso está bem, exato. E portanto, eu não era supermercado, mas também era uma caixa. Mas, portanto, vai muito além, o nosso trabalho vai muito além disso. E não é trabalho, o meu trabalho, e eu digo isto nas formações que dou, é o que faz-me eu ir deitar daqui a bocadinho, e a minha mulher dorme de um lado e eu estou a pensar como é que chego ao Maria, ao João, ao pai da Maria, ao pai da João, enfim, e é o meu trabalho. E este acompanha-me, quem trabalha em educação, não dá das 9 às 3 ou das 9 às 5. Bruno, vou aqui fazer-te uma provocação, isto posso? Não acontece, podes, deves. Então, se nós falamos tanto em envolvimento, como é que nós não nos envolvemos? Não é? E ser educador de infância é estar envolvido com a profissão. Sim. É impossível
eu conseguir fechar o meu horário, Não fechar dá. a porta da sala e, Não dá. não é? Vamos arranjando estratégias e vamos apurando Exato, isto, o exemplo não é? é tudo. Eu lembro uma vez partilhar só isto, lembro uma vez de uma festa de Natal do meu colégio, e eu dizer, este ano tive uma ideia brilhante, o gênio, de jardim de infância. Eu disse, este ano tive uma ideia brilhante, já sei, vamos fazer o circo de Natal do colégio. Pois os meninos não fazem nada e, portanto, é os pais é que têm que fazer tudo, e nós não fazemos nada, nós os adultos. É? Esquece, eu não sei esqueci-me é que os pais só ensaiam depois da hora laboral deles, portanto precisam de nós. Não, pá, durante um mês eu tinha tipo 3 vezes por semana, saía de lá às 11 da noite. Pá, foi lindo, foi brutal, pá, mas estás a perceber isto? Não dá, não é aquilo, e às vezes ultrapassa a nossa higiene, que tu dizias, não é? Ultrapassa mesmo, eu devia-me deitar e desligar e pá, Eu acho que essas situações não acabam é? por. A palavra de ordem é agilizar, não é? É agilizar os horários de uns e os horários de outros, não é? Portanto, o pai quer me reunir comigo, olha, amanhã às 7. Olha, desculpa, amanhã não posso porque eu tenho que levar a minha filha à dança a essa hora. Claro, acho que era isso que a Mas no Tânia dia também a estava a seguir estou querer dizer. disponível, Sim. não é? E, portanto, Sim. temos que estar disponíveis, eu acho. Eu acho que também depende, e lá está, assim como nesta relação nós somos loucos, não é? Também no delimitar das coisas também, não é? Cada um de nós é que delimitará aquilo que é aceitável para cada um de nós. Eu lembro-me perfeitamente, agora estamos a falar nesta questão, também ainda estou aqui presa àquela ideia de que muitas vezes as crianças ficam com pessoas que não somos nós os educadores, ficam com os auxiliares ou ficam com pessoas que nem sequer tiveram com eles durante o dia. Vanessa, isto não me choca em nada, fica com pessoas que A fazem mim parte da também minha não, equipa de são pessoas trabalho. A que minha equipa de conhecem. trabalho não é a Bruno, não é minha isso que eu colega estou a da dizer, eu não sala, estou a a minha dizer que equipa me de trabalho choca. é os meus colegas da instituição todos. Oh Bruno, eu não estou a dizer que me Enfim, choca, eu não estou a dizer minimamente que choca, mas eu, mãe, se se passa da quiser mesma trazer forma uma... o discurso, não. Como Mas não não é o passa se passar fosse o outro discurso, educador a entregá-lo. É não me estás a igual. saber, não me estás a escutar, não é saber passar o que aconteceu, é eu, mãe, não vou encontrar ao final do dia, quando vou buscar a minha filha, o espaço para poder propor ou colocar uma questão ou colocar uma preocupação, porque eu não vou encontrar o educador. E se calhar... Lamento imenso, Vanessa, não concordo de Mas, todo. Isso é a Bruno, mesma mas tu ainda não conversa das deixaste acabar. pessoas que me ligam para o colégio e dizem, posso falar com o Bruno? E a minha colega que atende o telefone, que não sou eu, que era o que faltava qualquer dia, é chamada direta. Mas Vês não a estás a linha? perceber o que eu estou a dizer. Então vá, Tu diz não lá, estás a perceber. O que eu continua. estou a dizer é, se for auxiliar da sala, é claro que também me tenho que sentir no mesmo, ou seja, porque isto levaria para outra questão da relação, que é o envolvimento também da nossa auxiliar em todo este envolvimento. Eu estou a falar naquela questão que se levantou há bocado, de estarem com alguém que não esteve durante o dia. E tu estás uma semana inteira a ir buscar a tua filha e não vês um único adulto que esteve com a tua filha o dia todo. E isto, Bruno, podes dizer o que tu quiseres, mas tu vais buscar todos os dias o teu filho e não estás com uma única pessoa que esteve com o teu filho durante o dia, tu não tens oportunidade de trocar uma palavra. Vanessa, pois não, mas é assim, Mas tens outros mas aquilo canais, que eu faço Vanessa, é... tens que ter Eu outros É canais aí de que eu quero comunicação. canais chegar, é esses privilegiados de canais que eu quero. comunicação. Mas é aí que eu quero chegar, é Lamento aos outros imenso. Ou se isso me canais. está mesmo a implicar, eu arranjo estratégia, enquanto pai, preciso me está a implicar, eu vou arranjar uma maneira, ou de eu ir buscar um dia da semana mais cedo para poder encontrar, ou porque vou pedir ao quê? Ao Não, educador, Bruno, que se fores sempre operador da saia... caixa, só que fores um operador da caixa, sais querida, todos os dias mas no isso mesmo chama-se... horário, é igual toda a semana. Mas Isso a escola chama-se... não consegue Isso chama-se responder de um para um, a vida, tu verdade não é podes essa. A responder, escola era não aquilo que a consegue Marta responder de dizia. um para um. Da escola não consegue, ou a escola poderia conseguir se pensássemos noutras estratégias? Mas Este é quais o seriam meu as desafio. estratégias? Porque eu acho que existem canais de comunicação privilegiados. Tal como eu, por acaso, tenho a sorte de entregar quase todas as crianças do meu grupo, mas há pais que eu nunca vejo. E esses pais têm formas de fazer-me chegar as suas angústias, as suas. Tainá, olha, vamos falar de estratégias, estamos a falar de estratégias, temos de falar de horários rotativos, em que os horários dos educadores dos auxiliares são rotativos para poder estar sempre um na entrada e outro na saída. Podemos falar de e-mails, Mas plataformas há de o tempo comunicação. letivo, Vanessa, também existem outros constrangimentos, pelo menos eu estou a falar da minha realidade. Há o tempo letivo do educador. Portanto, há muito mais do que isso, não é? Eu não posso mudar o meu horário porque está uma criança que também merece, não é isso que eu estou a dizer, porque é uma criança, e nós até a terça-feira Olha, fazemos mas podemos alteração falar de de várias horário. estratégias, nós não podemos, aqui o meu foco é não nos focarmos só no problema, é focarmos nas soluções que podem ser a este problema, porque nós temos que pensar nestes pais, Mas nós eu temos acho que que aquilo pensar que Mas nestes só pais, não será um podemos só pensar problema, nos para mim pais que só nós será um conseguimos. problema se a família levantar isso como um problema, porque para mim... Mas há famílias que não levantam os problemas, eles não comunicam, e ficam afastados, não é?
São aqueles que se calhar não participam tanto, estão mais afastados. E se calhar é nesses que eu me estou a preocupar aqui na reflexão, era nesses que eu gostava que nós pensássemos. Naqueles que nós não nos conseguimos envolver logo. Eu continuo a insistir um bocadinho no isomorfismo pedagógico, não é? Portanto, se eu estiver numa sala com 16 crianças e houver uma que nunca se chega a mim para fazer a atividade que eu trago como proposta, não é? De dinâmica, eu tenho que ir buscar de alguma forma, não é? Eu tenho que a trazer de alguma forma, tenho que a cativar, ou então tenho que perceber que se calhar aquilo que eu estou a trazer não é do interesse daquela criança, então tenho que procurar quais são os interesses daquela criança. Obviamente que em sala é mais fácil, porque eles estão comigo, estão ali, estão no presente, não é? Claro. Mas o mesmo tem que se fazer com as famílias. Portanto, se eu tenho uma criança em sala em que eu nunca falei com os pais, eu nunca os vi, isso não pode acontecer, eu tenho que arranjar forma de chegar a eles. Se não dá presencialmente, se não dá pessoalmente, tem de haver outros canais de comunicação. Um e-mail. É o que a Mónica estava a dizer há pouco, se há uma mensagem. Pais, se calhar não vejo há algum tempo, eu ligo, eu telefono para saber se está tudo bem. Exato. Mas estes são os meios de comunicação, os canais de comunicação privilegiados, que pode não ser o presencial. Sim, mas temos que nos tornar... Há hipótese de o fazer. Sim, mas temos que nos tornar disponíveis a eles, temos que nos chegar a eles. Portanto, não é só esperar. Bem, há os canais, eles também podem vir por aí e esperar que eles cheguem. Não, se a família não nos procura, nós temos que chegar a eles ou tentar perceber. Exatamente isso que eu estou a dizer, Marta, é dos dois lados. Quando diz o canal não é só meu, o canal é de comunicação, dos dois lados. Portanto, para mim é uma coisa resolvível, vá. A Rita Candeias diz, mas afastam-se porque não nos veem? Pergunta a Rita Candeias. Eu tendo a concordar com a Rita, porque aquilo que eu acho que a certa altura se mete, primeiro é que é isto, não, se não é o educador, não é o auxiliar da minha filha, a comunicação já não passa, não sei o quê, eu não acho nada disso, sinceramente, sei que são realidades e, portanto, eu não acho nada disso, eu sinto-me perfeitamente confortável a ir buscar o Salvador, eu não, a minha mulher, a ir buscar, porque eu não, porque o simples facto de quando sou eu saio da minha sala, vou à sala ao lado e pego, e, portanto, sou um privilegiado nisso, tá? O meu filho anda no colégio onde eu trabalho, e, portanto, pronto. Mas a Diana, quando às vezes vai lá, até porque eu tenho outras coisas que faço, e às vezes não sou eu que coisa, e chega lá e não está nem a educadora dela, nem a auxiliar, e a Diana não a viu, porque entregou o miúdo foi de manhã, e a Diana tem totalmente confiança naquilo. Não estamos a falar de confiança, eu não estava a falar de confiança. Não, também, não é isto que tu estás a falar, estou a dizer, também estamos a falar, também estamos. E, portanto, que não tem Mas oportunidade... não era esse o ponto que eu estava a tentar trazer à reflexão. Então, qual é o ponto? Porque eu não percebi. Não tem oportunidade de se envolver... Não, Bruno, não é isso. Uma família vai ser aquilo que eu queria trazer à reflexão foi aquilo que a Marta acabou de dizer, que foi, nós educadores, quando não vemos um pai durante determinado tempo, porque o nosso horário não coincide com o dele, nós temos que ir atrás deles, era este o meu ponto. É que nós temos que ir atrás de todos os pais. Era esse o meu ponto, mas eu vou mais longe, mas nós não vamos conseguir chegar a todos os pais. E desengane-se quem mas é que acha... Mas não podemos desistir. Mas essa ninguém é está a a grande dizer, questão querida, também. mas é como a Marta diz, nós também não desistimos numa criança e sabemos que há algumas a que nós não chegamos. E há umas que se calhar não sou eu que deixo de ir atrás do pai e começo a ir a me auxiliar, porque se calhar a afinidade até é mais com ela do que comigo. Isso são estratégias que nós podemos arranjar. E podemos e devemos. Eu não estou a dizer nunca desistir deles. Mas eu não estou a dizer que tu viver aqui numa angústia, não podemos viver numa angústia. Não podemos viver numa angústia de repente desenfreada de que não cheguei àquele pai ou não chegamos àquela família. Eu nunca consigo ir buscar o meu filho à escola. Nunca consigo. Agora, aquilo que eu estou a dizer é, e é um canal, como tu dizias, nós temos que tentar, como a Marta dizia, e bem, fazer esse esforço, ou melhor, eu dizia isso ainda há bocadinho, é quando a minha mulher está a dormir, eu disse esta frase, foi domingo que saiu, a minha mulher está a dormir e eu estou a pensar como é que chega ao pai da Maria e ao pai do Manel. Isto acontece-nos a todos nós, quando estamos verdadeiramente envolvidos neste processo. E, portanto, não estamos a descurar isto. Não me parece, efetivamente, que o final do dia seja aqui o ónus, porque provavelmente o pai... Claro que não é, era um ponto de reflexão. Dia, pois, eu sei. Era um ponto de reflexão. Eu sei, mas sei que estamos 2 ou 3 pessoas a ver-nos, e essas 2 ou 3 pessoas, essas coisas às vezes têm que ser desmontadas para isso pois, também. Tá bem. Por isso, sim, não é? E há aqui colegas que estão a falar, por exemplo, ao final das do dia, o ónus mensagens que no os final pais... do dia. E essa passa a ser uma desculpa. E não pode ser. E depois aqui estamos a levar a reflexão para pontos que eu queria que nós realmente conseguíssemos todos pensar, porque eu acho que a riqueza disto está na pluralidade de pensarmos todos em várias coisas. E há aqui colegas que estão a perguntar, então, mas e os pais
que não querem saber. Portanto, a relação tem que ser dos dois lados e de outros pais que não se envolvem. Portanto, estamos a falar outra vez daqueles pais que falávamos ao início deste podcast, daqueles a quem nós temos que gerar a expectativa, não é? Mas tu acabaste de dizer, Bruno, nunca vamos conseguir chegar a todos. Há aqueles que realmente não E se não vão vão por querer interessar. determinadas. E às vezes nem é por falta de interesse. Eu trabalho num colégio, então com isso é sui generis. Tu sabes, eu trabalho num colégio em que os pais têm horários rotativos, miúdos que fazem fim de semana, miúdos que saem à meia-noite e meia do colégio porque dormem lá, e dormem até essa hora, e portanto, pais que eu não vejo de todo. Não é? Tenho canais de comunicação, vários, e tenho formas de comunicar e de os tentar envolver várias. Uns consigo, outros não. Uns fazem um esforço também do outro lado para tentar, já não vejo o Bruno há não sei quanto tempo, não vejo não sei quem, ou ninguém da sala, porque é muito importante, eu percebo que chegar ali uma certa altura seja importante, não vejo, e só esta comunicação telefónica, e-mails, não chega, porque nada substitui a comunicação presencial, esqueçam isso, nada substitui a relação social, nada. Esta relação empática entre pessoas, não há nada, um recado mal lido, odeio de mandar recados escritos por causa disto, ligo sempre, porque depende do meu estado de humor, eu venho bem disposto, o menino caiu e bateu com a cabeça, tem um galo, faz parte do crescimento, mas eu digo, correu mal do meu trabalho, eu leio é o mesmo recado, eu leio e aquilo é um ai Jesus, estás a perceber? E portanto, nada substitui esta relação direta e humana, nada. Agora, efetivamente, e eu que trabalho num colégio que tem esta particularidade, muitas vezes nós ficamos sem nos ver, pais e adultos de sala, vou dizer assim, ficamos sem nos ver durante períodos largos. Não é ficamos sem nos comunicar, ficamos sem nos ver. E é normal, e também é normal, e eu tenho que aceitar isso, que esses pais se não envolvam tanto na vida, não é que eles não queiram, é porque a vida não lhes permite. A vida deles não lhes permite. E eu sei isto, que é conhecer a realidade daquelas famílias com quem nós trabalhamos. Isto é Mas há aqui fundamental. colegas que estão Tá a bem. perguntar, ou seja, levanta-se outra vez a tal questão da linha, porque há aqui uma colega que perguntou, então e as mensagens que recebemos às 10 da noite, respondemos ou não? Há colegas a responder que não, e eu sou da opinião que não, porque a não ser que seja uma coisa grave, se é uma coisa grave de manhã, assim que chegar ao trabalho, a primeira coisa que faço, se calhar, é ligar para essa pessoa, porque às 10 da noite não me parece que vamos resolver algum problema dos pais, ou com os pais. Mas porque há aqui uma linha, não é? Eu, quando há bocado falava de trabalharmos fora do nosso horário de trabalho, depois há aqui uma linha, não é? Qual é essa linha? São aqui colegas a Não perguntar. há, a Qual é linha a há, não há a disponibilidade? resposta Qual é o certa para limite? isso. Não é o que é que queres que eu te diga? Não é, Não há um... eu então não consigo mesmo dizer, porque O isto aqui limite diz, é Eu, de cada eu acho que um. a linha é definida por cada uma de nós. Quer dizer, se eu enquanto pessoa, sei lá, até sou sozinha, não tenho marido, não tenho filhos, não me importa responder uma mensagem às 22. Se calhar, se sou mãe, tenho filhos e tenho outras preocupações, às 22 não é hora para eu responder uma mensagem. E eu acho que aí os pais também não vão exigir uma resposta porque vão perceber que está fora do horário, Eu não é? acho E que os canais de comunicação têm um propósito e têm tem uma finalidade. Agora, depende. Se houver uma informação que às 22 é urgente, não me custa nada se eu tiver a coragem de ver, responder. Mas aí vais abrir um precedente que era tu isso que eu tens ia que dizer. aceitá-lo. Tu tens E que o dia que não aceitá-lo. responderes às 10 da noite, se calhar. Mas isso é uma coisa de É cada a tal um, não linha, é? mas É a uma linha coisa dos de dois cada lados, um. eu Acho que acho. cada Na um é que verdade, tem que também pôr esse há outra limite. linha, que é de o nós pai para as o pai que famílias. manda uma mensagem às 10 da noite é porque aquilo tem que ser urgente, meu. Sério. Mas o que é que poderia ser urgente para Não informar sei, um sei lá, o meu filho educador está às a 10 da vomitar, noite, só será se que bateu precisar com a mesmo de cabeça, não nós, bateu, sei lá, eu não se sei, tem que precisar ser mesmo urgente. fisicamente de nós. E, Eu e não às abro vezes não é, às vezes é expedientes. aquele momento que o pai teve para conseguir e não espera que a gente responda logo. Ele tem Exatamente, que ele está a dar enviar, Eu não já é? fiz isso, eu já fiz Não isso. é? Eu já Olha, não vou respondi. esquecer e Eu já tal. respondi uma mensagem às 10 da noite, porque tinha uma mensagem por ler e fui responder essa hora, mas eu não estava à espera que me respondessem. Mas eu, Claro. ups, agora mandei, mas eu não estava à espera que me respondam, mas foi a hora que eu consegui responder. Ai, foi um Não é? WhatsApp, Tipo, oi, não é? Quer Às dizer, vezes mas é um bocadinho respondi. isso, é aquele momento em que o pai teve para parar, em que conseguiu pensar no assunto e para não se esquecer, Olha, eu mandou vou-vos porque sabe contar que uma aquilo vai vez, ser lido e vai ter a Mas eu resposta. não dos acho mal feedbacks o pai mais enviar a lindos. mensagem às 10 da noite. Eu acho é que a minha resposta é que pode esperar por uma altura Olha, dos feedbacks ideal, não mais sei. bonitos que eu já tive de pais a utilizarem a plataforma foi de uma mãe enfermeira no hospital da Figueira da Foz, que nos enviou um testemunho, um questionário, que aquilo tocou-me profundamente, que a mãe é enfermeira, trabalha por turnos, tinha um bebê já há mais de um ano, mas já tinha iniciado a vida na creche, e ela agradecia-nos que às 4 da manhã, quando tinha a pausa do turno, conseguia ir ver que quando chegasse a casa tinha que ir pôr fraldas na mochila do filho.
Quer dizer, este tipo de coisas, não é? Que tinha que pôr fraldas ou que via a fotografia do filho durante o dia com os amigos. Ela deu o exemplo das fraldas, pronto, porque se calhar foi o que lhe tocou mais, porque é aquela ideia de que não pode faltar nada ao meu filho. Mas é das coisas que mais me tocou, porque realmente aquela mãe trabalha por turnos e às 4 da manhã é que ela conseguiu ir Mas efetivamente essa tu não e tens que faz o responder. encontro. Agora, se tu a leres e é uma criança que foi parar ao hospital e teve-me a Claro. vomitar, pá, e eles querem saber, ouve lá, eu se ler aquela mensagem, desculpem lá, não quer saber se é 10 da noite ou se é 11. Não, olha, mãe, não comeu, ou mãe, não caiu, não bateu com a cabeça, não nada. Se bem que se isso tivesse acontecido, eu teria dito, essa mãe já saberia antes. Mas sei lá, mas pode acontecer alguma coisa. E ela mandou a mensagem. Pá, esta linha é tão tenue, não é? Que nós temos que ter pilares, mas é o que a Marta diz. O meu pilar é diferente do pilar da Tainá, e é diferente do pilar da Marta, e é diferente do teu, o meu pilar, a minha linha, não é? O meu pilar que me baliza Sim, sim, sim. a linha. Tá, e está tudo bem, nenhum de nós. Até aquela Claro. ideia da intrusão que nós falávamos há bocadinho, tu podes achar intrusiva uma coisa, eu A posso Marta achar outra, a explicou Marta isto outra, a melhor do que Tainá. ninguém. A Marta Sim, explicou esta exatamente ideia de o que é que cada um de nós, o que é esta vai nossa sentir gestão de como expectativas intrusivo. de adultos faz balizar isso. A Marta explicou isto lindamente. Portanto, nem acrescento mais nada. Temos aqui colegas que estão aqui a debater esta ideia. A Ana Luísa Ferreira diz que chegar aos pais ou é ou não é uma prioridade e deixar que as famílias se envolvam realmente requer uma abertura e uma exposição da parte do educador. Com Pois. calma, nem todos os educadores se sentem confortáveis. É tal a Também ideia porque de... demonstra as suas inseguranças, não é? Também é Isso verdade. é um ponto importante, não é? O nós sentirmos confortáveis, não é? Porquê que será que às vezes nós não queremos tanto o envolvimento das famílias? Porque isso levanta algumas reflexões pessoais, não é? E obriga-nos a colocar-nos num ponto de igualdade, não é? Todos no mesmo círculo, e isso às vezes é assustador para algumas pessoas, e isso às vezes cria ali algumas inseguranças. E é por isso que eu acho que é importante nós também nos validarmos naquilo que são os documentos orientadores da nossa prática e todos eles falam no envolvimento das famílias, não é? E portanto, se nós tivermos essa validação, também talvez consigamos maior segurança. E depois tem a ver com aquilo que o Bruno também dizia no início, que efetivamente nós hoje em dia lidamos com pais com mais informação, às vezes desinformação, não é? Porque às vezes a informação é Como a errada Tainá ou não diz, não conseguem corresponde. filtrar. Exato, às vezes, filtram, mas às vezes fazem má interpretação daquilo que é a informação, não é? Porque não têm os conhecimentos para. E isso às vezes se não formos profissionais seguros da nossa praxis, não é? Deixa-nos aqui não é? Numa corda assim meio que não queremos avançar. E portanto também é E importante porque que o nos centro não sintamos. somos nós, não é? Também. Exato, é Quando há isso, sim. envolvimento, nós não está centrado em nós. Não, exatamente. E E é isso muito mais sairmos do nosso, não difícil. é? Sairmos do nosso palanquezinho de educação, não é? Diz a Yolanda Pereira, e muito bem, que pede-nos mais segurança profissional, não é? Sim, Envolver as famílias pede-nos que sejamos seguros e confiantes, não é? daquilo que estamos a fazer, sim. E no fundo é saber que também podemos não saber alguns assuntos e que Aí não podemos aprender sabemos. também com as famílias, não é? E não E que podemos sabemos. também, exatamente, podemos também aprender com eles. Olha, não sabia, olha, vou tentar, vou experimentar. Lá está, é esta humildade no estar da educação que também é importante para nós neste envolvimento com as famílias. Não nos acharmos superiores e detentores do saber no que diz respeito à educação. Somos profissionais, sem dúvida, temos conhecimentos, Vamos entrar, estudamos, mas vamos podíamos entrar ainda. aqui na nossa linha final, não é? E quem quiser colocar questões agora de último minuto pode colocar. Eu tenho uma pergunta porque tem sido um tópico quente nas redes sociais e eu gosto de lançar os tópicos quentes para discussão que vá para além de comentários escritos e, portanto, que acho que deva ser falada. Vocês acham que as plataformas digitais, na vossa opinião, são uma desculpa para manter os pais fora da escola ou são uma ferramenta que ajuda a aproximar os pais da escola? Quando eu digo escola, estou a ser, já sabem, é creche e o pré-escolar, disse escola, também poderá ser da outra. Quero-vos ouvir. Nunca pode ser para excluir. Se arranjas um canal de comunicação, nunca pode ser de exclusão. É de comunicação. Não é? Agora, eu volto a dizer aquilo que já disse. E disse ainda agora, disse há 30 segundos, nada substitui isto. Não é? Mas uma plataforma faz isto. Uma plataforma digital faz isto. E eu já disse isto, que é... E estou a pensar agora nisto, neste momento. Ainda não, a minha reunião é dia 10. E se calhar vai estar lá assim, até a poder projetar para aquele pai que não pode lá estar, mas se calhar pode lá estar assim.
Ainda não tinha pensado nisto e pensei agora. Porque é isto. Ela só afasta se nós quisermos que ela afaste as ferramentas. Porque se nós a quisermos usar, que elas são pensadas não é para afastar, é para trazer para, ajudar para. E, portanto, é como nós as quisermos usar. Portanto, elas, eu acho que são uma ferramenta de aproximação, não são uma ferramenta de substituição. São coisas diferentes. Elas não servem para substituir, mas servem para aproximar. E é só mais uma ferramenta boa que eu tenho para comunicar e para ajudar a trazer e para esta participação que dá origem ao envolvimento. É a minha opinião sobre isto. Eu acho que acrescenta também, não tem muito mais a acrescentar, desculpa, mas eu acho que é uma mais-valia. Como a Marta disse, já não me lembro se foi em off ou não, eu nunca fui também muito fã das tecnologias, eu detestava tudo que era Zoom e reuniões, e no início do Covid fazia-me imensa confusão não estar perto das pessoas, não ver as pessoas, não sentir as pessoas, não ler as pessoas. Eu acho que pode vir a acrescentar, mas lá está, aqui é que haver um equilíbrio, como diz o Bruno, nem sempre, nem nunca, portanto é o balance, não é? No meu caso específico, no meu caso específico, eu todos os dias comunico com os pais através de uma rede digital, portanto a comunicação é muito eficaz e efetiva e tal como os pais, eu tenho o meu limite, né, o limite, eu também não gosto de ultrapassar os limites, o limite das famílias, portanto, isso também eu acho que ajuda também a balizar esses limites. Há pais que estão muito mais à vontade a escrever numa plataforma do que depois quando estão no presencial, portanto é a forma também que eles têm de chegar até a nós, e eu noto muito, muito isso, até partilhas que fazem com muito mais à vontade no digital do que propriamente no presencial, portanto é uma forma de acrescentar, de trazer, de estarmos juntos também. Marta? Olha, eu sou muito anti-digital, e disse isso no off, é verdade. Tudo o que for para fazer no digital, para mim fazia-me imensa confusão, porque lá está, é esta proximidade, o estar presente, o estar cara a cara, o falar, o ver as emoções na cara das pessoas, perceber também pela expressão corporal, como é que os pais também estão na escola, não é? Como é que se sentem. Mas de facto eu acho que os digitais derrubaram aqui muitos muros, que se calhar também nos tornavam distantes das famílias, não é? Porque lá está, aquelas famílias que não conseguem estar connosco porque no horário ou vão pôr muito cedo ou vão pôr muito tarde, as ferramentas digitais conseguiram essa aproximação, conseguiram que facilmente eu consiga estar, mesmo que de uma forma digital, com essas famílias. E depois tem aqui um meio de comunicação muito eficaz, muito rápido e muito fluido. Quer dizer, eu posso fazer uma atividade de manhã, uma dinâmica de manhã, e à hora do almoço, na hora da sesta, os pais sabem o que é que as crianças fizeram de manhã. Não é? E podem trazer coisas, por exemplo, quando vierem buscar, olha, tiveram a fazer as coisas de manhã, tinha lá no trabalho esta coisa. Portanto, permite que as coisas andem a uma velocidade, não é, muito maior, sim. O give and take, não é? Que nós falámos há bocadinho. Exatamente, portanto, tem sido acho que traz proximidade e traz também um ritmo mais rápido, porque às vezes as coisas demoravam a acontecer, não? As coisas iam para casa, demoravam a vir. E isto é quase que, porque eu fiz uma vez uma partilha numa escola com uma equipa e falava destas partilhas que os pais, porque eu trabalho muito com as partilhas que os pais trazem de casa, e houve uma pessoa que me perguntou, até aqueles pais que não partilham nada, não trazem partilha nenhuma. E eu assim, mas há esses pais? Os pais partilham sempre alguma coisa, mas não seja numa conversa que têm de manhã, não é? E isso são partilhas também. Podem não ser da forma como nós idealizamos, claro, mas são partilhas, são aí é o trabalho que nós também temos de fazer de gerir a aproveitadas. nossa própria expectativa, não é? Exato, As nossas, exato. enquanto profissionais. Portanto, Olha, eu última estou pergunta. Há aqui colegas que me estão a dizer que isto está muito interessante, que estavam a adorar o debate, porque isto de facto coloca-nos a todos em contacto com as nossas fragilidades e que pensar em coisas que se calhar também não tínhamos pensado, e eu acho que é essa a riqueza destas conversas informais. E eu queria só lançar a última pergunta. Faz-te conta que quem nos está a ouvir são colegas que estão com dificuldades em envolver os pais. Que conselho é que vocês dão a esta colega? Epá, isso é mesmo aquela pergunta mesmo má, meu. Má para nós. Não há Não há receitas. Pá, a sério.
Mas o problema é receitas, o problema é que é dar receita sem conhecer a doença. Isto é que é problema. Pensas tu, és Há um tu que estás com um contexto. grupo de pais, és tu que estás com um grupo de pais que estás com dificuldade em envolver-te com eles Mas é ou em trazê-los não, mas eu tenho que perceber quem é que são aqueles pais e eu percebendo quem é que são os pais é que vou perceber qual é que é a doença e posso tentar arranjar um uma remédio. cura. Percebes o que eu estou a dizer? Isto é tão sensível, mas é que é mesmo sensível isto, não é? Estratégias de envolvimento, eu volto a dizer participação e envolvimento, tem muito a ver com aquilo tudo que andámos aqui um bocadinho à volta e que a Marta falou muito, da parte da comunicação, da parte da partilha que a Tainá também falava, não é? Partilhar a praxis, não é? Partilhar muito aquilo, o que é que andamos a fazer. Nunca aparece uma pintura, dizia a Tainá, tão bem, eu imaginei o processo todo, nunca me aparece uma pintura, sempre o processo, sem me aparecer o processo, e portanto comunicar, dar, eu dizia, ter a porta da sala aberta, isto são tudo estratégias, os pais sentirem que aquele espaço não é meu do educador, aquele não é o espaço, é dos filhos e deles também, portanto, sentirem-se parte disso. Mas depois há sempre a suscetibilidade das vivências daquelas famílias e aí sim é perceber que é o doente e às vezes o doente sou eu, deste lado, e A Irlanda não é acabou de dizer aquele, isso mesmo, não não é? é? Por outras palavras. Que é para depois poder ver a prescrição que pode fazer efeito ou não. Não, é isto. Tainá, Marta, queria acrescentar alguma coisa? Eu diria que tem que haver uma atitude muito grande nossa de disponibilidade. Temos que estar disponíveis para acolher as famílias naquilo que é a sua essência de ser família. Portanto, e eu continuo a focar muito neste ponto. Cada família quer participar de uma determinada forma e nós temos que perceber qual é a forma que cada família quer estar na escola. De que forma é que eles querem estar na escola? Descobrindo isso, dificilmente não vamos conseguir um envolvimento. Temos é que descobrir qual é a essência de ser de cada uma das nossas famílias. Qual é a linha da família? Não é só a nossa, mas é a linha deles, para nós também não ultrapassarmos a linha deles e respeitar, como a Marta diz, cada família com a sua cultura, no seu contexto, com a sua forma de participar. Ai, vocês estão-me agora a fazer lembrar tantas perguntas que eu queria ter feito e não fiz. Que é que estás a ir embora, não sou Todas coisas tão concretas. Então tenho que vos perguntar esta questão, porque eu quero saber a vossa opinião. Temos um grupo de crianças e temos crianças em fase de transição. Estão a entrar agora na creche, há numa sala de pré-escolar, mas vamos nos focar um bocadinho mais na creche, que é onde eu acho que este assunto é mais sensível. Qual é a vossa opinião? E eu estou a trazer esta questão para refletirmos todos em voz alta, porque mais uma vez vi um conjunto de comentários escritos sobre isto e eu acho que é importante desconstruirmos estes comentários e refletirmos aqui um bocadinho sobre isto. Qual é a vossa opinião sobre os pais entrarem na sala, estarem com as crianças ali durante, às vezes, 1 hora, 2, no outro dia 3 horas, ou durante bastante tempo, num período prolongado? Portanto, se fazer este período de acolhimento, como diz o Bruno muito bem, com os pais dentro da sala, com o restante grupo. E eu quero saber qual é a vossa opinião, qual é a vossa experiência relativamente a isto. E a seguir já me calo, prometo. Olha, eu nem vou comentar. Já escrevi acerca disso, já me desgastei. Não, Bruno, mas eu estou a fazer esta pergunta só porque... E, portanto, vou deixar para a Marta e para a Tainá. Eu estou em creche e estou este ano, mudei agora de trabalho, estou numa escola nova e tenho crianças novas, algumas estão a chegar fora, e uma das coisas que eu realmente quando combinei, quando reunimos enquanto equipa, foi que para mim faz todo o sentido que os pais entrem dentro da sala. Dentro da sala no sentido em que, se nós queremos transmitir à criança que aquilo é um lugar seguro, é um lugar tranquilizante e que ele pode estar, como é que nós não deixamos o pai entrar, né? Como é que nós barramos ali uma parte física que é tão importante para a criança? Portanto, é importante que a criança sinta que o pai também pode estar, o pai ou a mãe, que podem pertencer àquele espaço e podem estar. Depois há aquele cuidado, isto também a equipa alertou-me para isso, há aquele cuidado com os outros, não é? E aqui é este nosso trabalho, ou seja, os pais fazem o trabalho deles, que é, eu penso no meu filho, o melhor para o meu filho é eu estar dentro da sala, sentado 1 hora ou 2 horas. E nós, enquanto profissionais, temos que fazer o nosso trabalho, que é pensar
nos restantes. E é sensibilizar os pais. Ok, eu não me importo que entre e que fique, mas se isso estiver a perturbar os outros, vamos ter que arranjar aqui uma outra forma. Nem que seja permitir que o pai esteja com aquela criança num outro espaço da escola, que não dentro da sala. E que eu consiga até estar com eles e vir com o meu grupo ou a minha auxiliar. Portanto, temos que ter esse cuidado. E eu tenho neste momento, estou a ter uma mãe e uma criança em específico, que está a ter uma adaptação muito longa e a criança está a fazer a adaptação muito gradual. Eu nunca fiz isto assim, mas a mãe precisa disto e a criança precisa disto. E então é este acolher. Eu disse como é que eu gostava, como é que eu achava que era importante fazer, a mãe disse como é que se sentia confortável para o fazer e agilizámos e conversámos e temos feito gradual. Será assim que eu faria? Não. Achei que a coisa tinha que ser mais rápida. Mas é respeitando também, porque ao respeitar não só a criança e a família, isso vai trazer todo uma tranquilidade global e vai fazer com que eu acolha realmente não só a criança em si, mas também a família. Não há receitas certas. Bem, então aqui é que não há mesmo. Bem, Nós não não há. conseguimos Não fazer há. assim na nossa escola, Era mesmo apesar bom. de acreditar que seja maravilhoso, porque também há pais que não podem fazer, que estão a trabalhar, que não têm a disponibilidade de entrar pela sala. Daquilo que as minhas colegas de creche, porque no pré-escolar as crianças têm outra, distraem-se com maior facilidade, depois estão a viver, estão envolvidas, é a parte dessa parte emocional, existe também da separação, mas depois eles reorganizam-se mais facilmente. Portanto, as minhas colegas de creche, daquilo, eu tive 2 anos em creche só, é que é extremamente difícil para as outras crianças estarem em contato com a permanência de adultos a entrarem e a saírem, que aquilo causa mais ansiedade. Lá está, como o Bruno diz, não há receitas. Depois há a família que sente-se culpada porque não pode permanecer. Portanto, nós na ficha da anamnese combinamos sempre como é que vão ser os primeiros dias e por norma é gradual. A criança fica meia hora, ou se a criança não estiver bem nós vamos ligar. Portanto, é tudo muito combinado com a família, mas os pais não entram na sala, porque também é uma logística interna, não é? Para nós não é possível que isso aconteça. Não acho que seja mal também, peço desculpa pela minha honestidade, eu não acho que seja mal, acho que é pensar em todos e no bem comum, porque não é só daquela sala, mas vamos ter adultos a circularem pelo espaço de escola num período muito prolongado e as portas estão abertas e as crianças estão na expectativa de que chegue alguém e para nós ainda não estamos nesse caminho, não sei se vamos chegar a isso, mas queria só partilhar que nesta mesma ficha da anamnese, onde nós vamos combinar como é que serão os primeiros dias, e depois há aquelas coisas todas da Segurança Social, dos relatórios de acolhimento, agora no fim do mês, o relatório do programa de acolhimento, não se esqueçam. Há uma pergunta que nós fazemos, é o que é que espera desta escola, não é? E independentemente do tipo de participação e envolvimento que as famílias tenham, quase todas, mesmo 99,9%, diz que querem que os filhos sejam felizes. Portanto, acho que isso é a melhor forma de nós percebermos o que é que os pais esperam de nós. Querem que os filhos sejam felizes. E de que forma é que isso vai acontecer está nas nossas mãos. Não é? E depois fazer chegar a forma como nós proporcionamos essa felicidade. E pronto, é assim, na nossa escola não há. Não há, enfim, não há receita. Não. Acho que é um processo que se deve acolher toda a gente, crianças e famílias, portanto o acolhimento não é só das crianças, é das crianças e famílias, e portanto percebo perfeitamente quando a Marta diz que para aquela mãe, para aquela criança e para aquela mãe, eu faria assim? Não, mas aquela mãe precisa que seja feita assim. Isso é muito importante, porque não é só acolher as novas crianças, e não é só as novas, cuidado com isto. Ainda ontem estava na minha reunião pedagógica a falar disto e de jardim de infância, porque eu estou em jardim de infância, e eu neste momento estou a fazer acolhimento a crianças que já eram minhas, salvo seja, do ano passado, e que os amigos todos saíram, elas ficaram, e pá, estão totalmente, as outras até estão mais seguras as outras do que aquelas. Portanto, até com aí nós temos que ter essa sensibilidade. E a Helena não deve estar cá, a Helena Venha que é a diretora e coordenadora do colégio do Clube do Bico lá de baixo. Uma vez fui lá visitá-la e estava quase nessa altura de chegar, era final do ano, era quase início do ano, acho que era final do ano letivo. E ela dizia uma coisa, eu aqui é muito fácil, salvo seja, que isto não é nada fácil, não é? Mas ela dizia, abre o colégio 2 semanas antes para os meninos novos. O colégio dela, ela percebeu, até por causa desta gestão de sensibilidades, que o colégio novo
portanto, o ano letivo começa 15 de agosto para uns, para os que já lá andavam todos. Mas começa a 1 de agosto para os meninos novos. Que é para os pais poderem lá estar o tempo que quiserem, todos. Sim? Estão a perceber a dinâmica? E quando os outros pais começaram, eu sei, isto não te levanta problemas, e não gostaram que a gente tivesse aqui dos vossos filhos assim? Sim. Então agora vamos fazer pelos outros. E isto está tão intrínseco já ali, percebe? Isto para dizer o quê? Que a escola tem um papel fundamental nisto. A escola, a cúpula da escola, Sim, muitas sim, sim, vezes, sim. tem Eu um posso papel dar. fundamental Sim, eu posso-vos nisto. dar o exemplo da Creche Aparece, aqui no Parque das Nações. É um colégio de política de porta aberta, em que as mães, em período de amamentação, saem do trabalho, porque ele Pois, está à isso é frente então, dos prédios ali do Parque das Nações, sim. mães que trabalham, vão, à hora da Nós também amamentação, temos vão ao sala de colégio amamentação. vão dar, Nós também temos vão sala de amamentar. amamentação para as mães irem à hora que quiserem. Nós Uhum. também temos na nossa escola sala Eu de acho que isto são excelentes amamentação. políticas Mas isso, de neste momento, envolvimento. com uma colega minha, há uma mãe que está aí todos os dias, o menino está em adaptação, portanto vai lá, deixam, e essa parte já está, mas a alimentação é um caos. E a minha colega disse, pá, mãe, tem que vir cá. E a mãe vem todos os dias, porque trabalha ali ao lado, então acertou ali e vai lá, todos os dias à hora do almoço, para ajudar neste processo. Enfim, não há Não há receitas, certos nem errados, não mas é? errados há. Não, Lamento imenso, errados há. Há muitos, há Há muitos. muitos errados, está bem, portanto, mas eu pronto. acho que o errado, Se Pá, não o for pois, melhor é. deliberado, se eu, não eu, for de uma forma eu deliberada, acho tenho, que as pessoas sempre esta estão a coisa pensar que vão que... fazer o seu Não, o que melhor. eu acho é que nós não podemos ser pretenciosos, é isso que eu acho. Às vezes Sim, os errados, nós achamos sempre só, pelo menos tentamos fazer o nosso melhor. E às vezes podemos estar a errar e temos é que ter o espaço para conseguir corrigir, não é? Todos e nós, ao início da nossa profissão, fizemos coisas erradas e não estávamos a tanta, querer fazer, não é? enfim, Portanto, ao início ainda faço, meu, e quando não é ainda início. faz, exato, Só, mas quando eu só, digo só não há ao início errados está é no meu bem. sentido de que há sempre espaço Eu também acho que para há aqui um nós fator, Vanessa, podermos importante refletir. que é a contextualização. Há sempre um Isto, contexto. isto, E no contexto em que as coisas são feitas é que vai determinar o certo e o errado. sim, É o contexto isto, das o coisas. E contexto. depois, mesmo quando há errados, não importa só apontar o dedo, é preciso fazer parte da solução. Não, Portanto, só claro. criticar não vai levar a ninguém a lado nenhum. Acho que para se fazer parte da Sim. solução é preciso construir, Olha, é preciso eu criar ouvi uma rede, é frase, preciso partilhar. do senhor do Movimento da Escola Moderna e nunca mais a esqueci, que ele diz: temos que errar melhor. Nós trabalhamos e refletimos para errar melhor. E esta frase para mim Boa, faz-me é todo o isso mesmo. sentido. O Samuel Porque nós Beckett vamos diz continuar a isto, errar, mas isto temos é é que fail aprender e again, refletir para errar melhor, fail cada vez better. mais. Sim, É isso. é uma frase do Agora, Samuel Beckett temos muito de ter isto, que conhecida. é, não há 500 disponibilidades para, é o que ela dizia, o contexto, este exemplo que eu dei do Colégio do BIP, pá, ela consegue fazer aquilo naquele contexto Não e com dá em aquelas todos, Porque claro. pessoas, provavelmente o pá, colégio está fechado em agosto, não? e está tudo, é pá, ouve, está Não, tudo não, estou a bem. dizer que eu só estou a dizer que são Sim, o meu contextos colégio era mesmo. impensável, o meu colégio está Por isso aberto é que todos os não há dias do ano, receitas. No meu colégio não 300, fecha, não era há, impossível. é Eu isto, gostava de. não há, Exato, não, por amor é de Deus. fantástico, atenção, não Agora, estou a criticar, mas tem que haver uma nada. coisa, tem que haver isto, que é, não, a gente sempre fez assim, correu bem, portanto não. Aí é que começa a descambar, não é? Porque a Helena não fez sempre assim. A Helena prestou-se a fazer diferente, porque aquilo que ela sempre fazia não era suficientemente bom, não é? E não era mau, mas não era suficientemente bom. E prestou-se sempre fizemos assim, então Se continua. nós não sairmos da nossa E, zona de serve, conforto, e isto do sim serve espaço de para segurança que todos, temos, com nós não mais vamos mudar, e não há isto serve para mudança. todos, com mais flexibilidade, com menos flexibilidade, com mais contexto, com menos contexto, como dizia a Marta, não é? Mas não nos vamos agora fechar aqui não dá mesmo, não é? Se calhar dá, vamos só aqui tentar pensar. A Marta também achava que nunca tinha feito assim e agora está a fazer, com este período mais alargado, não é? É isto. É, de repente, e é não só ver a parte problemática, é tentar perceber o que é que o que me traz de bom é tão maior do que aquilo que me traz de problema, que eu vou ter que resolver o problema para beneficiar o que isto me traz de bom. No fundo é isto. Mas se nós não experimentarmos, não vamos saber, não é? Se nós não experimentarmos, não vamos saber. E se errarmos, olha, que erremos cada vez melhor, Sim, eu comecei por fazer, como eu disse comecei por a fazer pessoa o que a Marta podcast ouviu. contigo há 2 anos e Epá, meio, 3 anos, não digas gravado. isso, que é para a malta não ir ver, que aquilo Não, ver a gravado. qualidade disto e ver aquilo, Não, mas foi um nem a ver. podcast gravado e depois
quando em plena pandemia pensei em fazer isto em direto e pensei, epá, isso não aparece ninguém, vamos estar aqui a expor e depois não vai aparecer ninguém. Quer saber, Mas se eu não temos- experimentasse, eu nunca iria Sabes saber. qual é a parte boa disto? É que nós só nos vemos os 5 e portanto está tudo bem, meu. Os 5, quem é o quinto? Não estou a perceber. Os 4, pronto, somos os 4. Pois. E tem o ecrã grande. Sabe o que é que era? É que eu conto os 4 em cima e o ecrã grande em baixo, então estava a contar 5. Tenho um amigo Olha, imaginário, porque é que foi? Não posso. Não, mas esta é uma olha. parte boa, porque nós ajuda-nos a estar aqui mais descontraídos a falar do que qualquer pessoa, não é? Do que estarmos aqui a ver 500 pessoas. Sim, claro que sim. Ou 3. Eu vou-vos dizer que eu aprendo sempre muito com isto e eu fico mesmo feliz, só para vocês terem uma noção, há cerca de 260 comentários, quer dizer que enquanto nós estivemos aqui a conversar, as pessoas estão a conversar, estão a partilhar ideias, estão a partilhar perguntas, estão a refletir sobre o que vocês estão a dizer. Nós estamos aqui a tentar encontrar coisas que se adequem aos nossos contextos, não é? E a deparar-nos com fragilidades nossas também, e saímos todos daqui, eu digo-vos, na noite de podcast eu só adormeço lá para as 500 porque eu fico a pensar em tantas coisas que vocês dizem e que escrevem, isto é riquíssimo, não é? Eu acho que isto é o melhor deste podcast, é mesmo... Acho que todos estamos a tentar fazer parte da solução e isso é um clichê, mas é um clichê verdadeiro. Portanto, obrigada por terem aceito o meu convite. Nada. Bruno, mesmo doente, eu sabia que tu não te ias calar, portanto, obrigada por teres vindo mesmo doente. Obrigado. E desculpem, eu tenho essas vezes com a cabeça baixa, mas aqui está mesmo mal. Eu acolhi tão bem as minhas crianças que acolhi a virose e eu nunca acolhi viroses, portanto, enfim, não sei o que é que se passou. Mas pá, e obrigado por ontem. Sim, a minha cobaia do podcast em direto também está aqui a falar, que foi a Raquel Ellis, que foi a primeira vez que fui em direto e que eu dizia, ai Raquel, se calhar não vamos ter lá ninguém, mas olha, falamos as duas. Sim, é isso. E está tudo bem. E correu tudo bem, sim. Marta, Tainá também, obrigada, minhas queridas. Obrigada, Vanessa. Obrigada, por terem aceito. Marta e Bruno também. Obrigada, Tainá. Obrigada. Tainá, foi a tua estreia, tenho a certeza que vai voltar a acontecer. Eu estava desejosa de trazer aqui ao podcast também e de escutar. Sigam as páginas da Tainá, da Marta e o Gera Educação do Bruno com um plano de formação mais do que útil para nós educadores de infância. Vão lá espreitar as páginas deles. Eu vou já partilhar as páginas deles, os 3, aqui nos comentários. Obrigada por terem aceito. E se ainda não viram também os podcasts com o Bruno, eu já tenho 2. Foi o primeiro sobre metodologia de trabalho de projeto, outro que fizemos sobre as modas na educação da infância, que também foi aqui uma conversa muito interessante, que tivemos os 2 aqui, outros em que ele já participou em grupo e hoje este aqui, e com a Marta também tivemos um que também adorei. Todos os nossos podcasts estão gravados e disponíveis em todas as plataformas de podcast, portanto se tiverem Spotify, vão ao Spotify, se tiverem o iTunes, pode ser no iTunes, YouTube, onde vocês quiserem. Quem tiver a Child Diary Webinars também pode consultar dentro da Child Diary Webinars. E portanto eu estou mesmo muito feliz por ter contado com todos vocês esta noite e temos encontro marcado daqui a 15 dias. Portanto já sabem, agora não é todas as semanas, é quinzenal e daqui a 15 dias então aqui estaremos para refletir. Por causa da tua higiene, teve que passar de 15 dias todas as semanas, a tua higiene pessoal, como tu disseste. Sim, não é higiene pessoal, é higiene. Como é que eu queria dizer? Já me esqueci, por causa da todos minha nós higiene percebemos, mas eu sabes do como é que espaço eu pessoal. sou. Estou a ficar melhor. Está-me a Porque lá está. passar. Ser mãe traz-nos essas Higiene. coisas, dessas exigências que Ai. depois também temos de conseguir gerir. E Muito portanto, bem. sim, passou a ser quinzenal para estar sempre aqui com a energia toda. Muito obrigado, querida, pelo convite. Até à próxima. Vemo-nos brevemente, de certeza absoluta. Beijinho grande e obrigado àquelas 3 pessoas que estão do outro lado a ver-nos. Foram 3, foram. 2 são os meus pais, portanto há mais alguém que está por aí. Exato. Muito bom. Beijinhos. Até logo. Um beijinho, Obrigada. obrigada a todos. Até daqui a 15 dias. Tchau.